essa porra. Publicar. Valendo? Já tá, o áudio está aberto, só a gente O só não áudio está está aberto? aparecendo. Olá, boa noite. Olá. Boa noite, tudo bom? Esse é o Cobogó 302, um podcast onde vamos falar de Brasília, de pessoas que estão em Brasília, de que são de Brasília. E meu nome é Vitor Calegário e ao meu lado, Rafael Siqueira. Siqueira não, Rafael Silveira. Boa noite, moçada, tudo bom? Vamos falar aqui com uma personagem de Brasília que sabe tudo de Brasília. A gente estava conversando aqui... Ou pelo menos mente bem, né? Não, mente não. O cara realmente... O cara é uma enciclopédia de Brasília. O cara entende do que está falando. Daniel Zucco. Boa noite, Daniel. Buenas noites. Como é que você tá? Tô tranquilo, cara. E eu tô impressionado com a estrutura que vocês montaram aqui. Parabéns, tá? Gostou? Bonito Olha. demais, velho. Ficou legal, né? Tá? Pra mim, que adoro essas questões técnicas, estúdio, câmera, trabalho com isso a vida inteira. É muito legal, cara, tá num ambiente desse, assim. Eu não sei como é que você vai pro quarto dormir, porque eu ficaria aqui. Mas você trabalhava com produtora? Você era o quê? Você fazia Eu o quê? tenho uma produtora hoje. Ah, tá. Desde antes de eu começar a cursar jornalismo, eu estudei artes cênicas. Como ator, já tinha me formado em turismo, então sou turismólogo de formação também. Estudava artes cênicas, então trabalhava como ator, como modelo. Não tenho tamanho para ser modelo de passarela, mas na TV a gente consegue enganar muito bem. Então já trabalhava com produção como ator e já convivia com esse ambiente de estúdios e roteiros e luz, câmera e tal, e era apaixonado por isso. Tanto que, como ator, várias vezes eu terminava a minha cena, em vez de sair do estúdio e fazer o lanchinho, eu ficava sentado do lado do diretor enchendo o saco, perguntando tudo, que luz é essa, que número é esse, por que isso, por que aquilo. E fui aprendendo até que eu comecei a trabalhar numa produtora de cinema, como produtor, né, produção mesmo, aprendendo muitas coisas, e aí dali eu fui caminhando nessa área, comecei a escrever, comecei a dirigir. Foi quando eu decidi fazer jornalismo profissionalmente, me formei em jornalismo e sempre trabalhei em TV. E depois de um tempo comecei a trabalhar em rádio. E são as coisas que eu mais gosto, cara. Hoje eu tenho um programa de rádio e continuo trabalhando com audiovisual, né? A tecnologia facilitou muito isso. Se você não está na TV, como é que você vai ter experiência de TV? Hoje você pode ter experiência de TV pela internet. Sim. Se você for ver, tem muitas produções muito boas, muito profissionais na internet. Então você não precisa... Porta dos Fundos eu acho que é o grande exemplo disso, né? Você não precisa estar numa emissora de TV para ter uma experiência real de audiovisual. E é o que eu faço hoje, inclusive. Quando você falou de modelo, eu só fiquei curioso. Qual que era a parte do modelo? Porque você não era... Nudes. Mandava nudes. Porque eu fiquei pensando... comercial, assim, né? Tipo, a propaganda e tal, outdoor, fotinha, aquela revista. que ficava atrás do ônibus de sunga, da mesh. Tipo isso. Rolava os baús da W3. Rolava isso, assim, de estar... Cara, várias vezes aconteceu, deu quebrado num baú... E tinha um outdoor com a minha cara, assim, do lado de fora do baú. E aí uma tiazinha sentada do meu lado, eu devia ter, sei lá, 19 anos, com cabelo ainda. Uma tiazinha sentada do meu lado, ela ficava olhando pra janela e falava, esse menino tá aqui do lado, mas ele é artista, ele é duro também. Não era pra estar de carro? Você tá pegando o ônibus aqui comigo. Eu tava lá. Tem um pão de queijo aí. Você come pão de queijo, né? Como pão de queijo. Olha aí. Comida! Muito bom. Mians. Pão de queijo de Mians. E é isso, eu vou comer um pão de queijo aqui também. Come aí. Manda ver. O Zucco, você estava até falando pra gente, o seu nome Zucco veio da onde mesmo? Zucco é uma inspiração do filme Grease, nos tempos da Brilhantina. Meu nome é Daniel Amador. E quando eu comecei a trabalhar como jornalismo, meu primeiro chefe de redação falou, Amador, talvez não pegue bem, né? E eu não tenho problema nenhum, eu amo o meu nome de família, o nome, né, que meu pai nos passou. Mas só que realmente, para um jornalista que está ali trabalhando com política, fazendo pressão numa denúncia de um político corrupto, e aí vai lá Daniel Amador, e o cara solta uma piadinha, você já era. Daniel, você é amador. Você é amador, não vou te responder. Exatamente. Aí o meu chefe de redação sugeriu eu escolher um outro nome.
E aí, nessas, eu escolhi Zuko porque é o nome da personagem do John Travolta no filme, dos Tempos da Brilhantina, que é Danny Zuko. E é um filme que eu adoro. E aí, eu falei, cara, eu acho que é isso. O filme e é passei a maravilhoso, assinar né? O filme é Daniel muito Zuko. legal. Eu adoro aquele filme, cara, adoro. Um dia eu ainda vou, eu tenho moto, e um dia eu ainda vou fazer uma jaqueta pra mim com T-Birds, que é o nome da ganguezinha deles no filme. Lá. Sensacional. E de onde que veio a Minha Brasília? Eu vou... Pra quem não sabe, a gente já tava aqui conversando já tem um tempo. Então, já teve um... Pra quem tá pegando essa pergunta aqui, já veio conversando um tempo e eu vou entrar com esse assunto direto, porque acho que vai sair muita coisa daí da Minha Brasília. Então, como é que começou ela? O canal Minha Brasília, eu sou turismólogo e sou jornalista. Então, uma coisa que eu sempre, na faculdade de turismo, eu sempre defendi é que a gente tratasse mais o conhecimento que a gente tem do Brasil fora dessa venda de praia. Né? O turismo no Brasil até os anos 90, início dos anos 2000, era basicamente praia. Inclusive as Litoral. próprias... O meu TCC da faculdade de jornalismo foi uma análise... Olha como eu nem sabia que um dia eu ia estudar jornalismo, mas olha qual foi o tema do meu TCC. Foi uma análise dos vídeos produzidos pela Embratur para vender o Brasil no exterior. Então eu pegava os vídeos promocionais do Brasil e via que basicamente todos eles ou aparecia uma arara, né? Ou aparecia Parintins ou aparecia a Gostosa na praia. Ou era Amazônia ou Rio? Eu falei, cara, Brasil não é isso apenas, né? E eu sempre senti muita falta disso. Mas eu também, ao mesmo tempo, não queria tratar dessa forma do turismo com aquela coisa com cara de chapa branca, sabe? Venha conhecer Brasília, Sim, a capital de todos os brasileiros. Pô, isso não cola, velho, sabe? Não cola. E eu sempre quis fazer isso e nunca vi uma ideia. Em 2010, eu já como jornalista, trabalhava no Congresso Nacional cobrindo política, um assunto que eu adoro. E eu sempre acompanhei, sempre assisti campanha política na TV. E eu tava assistindo nas eleições, pô, adoro, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Por vários motivos. O primeiro é porque eu gosto realmente de saber o que os caras estão falando. Depois, a linguagem audiovisual que é usada é muito bacana. Os jingles, eu toco, eu sou músico, então os jingles também... Ei, mano, é um clássico, né? Eu lembro das eleições de 89, eu sou velho, as eleições de 89, 2 patinhos na lagoa, vote a fi... Pô, você vê como isso marca. E sem contar que tem a parte do circo eleitoral, que são aqueles candidatos comprados de partidos menores, né? A palhaçada em volta. Então eu gosto muito desse esquema. E assistindo o programa político em 2010, que teve eleições gerais, eu percebi que nenhum candidato dos principais para Brasília, Senado, Câmara dos Deputados e governador, tinha nascido em Brasília. Em 2010, Brasília já tinha 50 anos. Falei, cara, com 50 anos dá. Tinha quantos candidatos? Não, quantos eu não sei, mas assim, nenhum dos candidatos, nem para governo, nem para Câmara Federal, nem para o Senado, tinham nascido em Brasília. Caraca. E isso realmente me chamou a atenção, porque quando a cidade que estava fazendo 50 anos aquele ano, cara, tem muitos candidatos com menos de 50 anos concorrendo a esses cargos, mas sem nascer em Brasília. Falei, cadê a galera de Brasília? Por que a gente não está assumindo esse nosso próprio protagonismo? E isso me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu vou pensar em fazer alguma coisa para falar de Brasília. Para falar bem de Brasília. Isso que eu ia falar de Brasília nem sempre é... Todo dia Brasília é falada no noticiário, né? Mas a questão é assim, falar bem de Brasília pra gente passar a ter orgulho. Sabe, tipo os mineiros, os cearenses, os gaúchos, que tem muito orgulho do seu lugar e que ninguém toca. É um regionalismo ninguém toca, histórico. Cara. Ninguém entra ali. É deles. Falei, cara, isso, claro, tem alguma coisa negativa, mas isso é muito positivo para uma construção cultural local. Uma construção de um orgulho local. É bonito ter orgulho de onde você veio. Mas, claro. Tá certo isso. Se você for... Acho que o grande exemplo no Brasil disso é o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, se você for ver lá, a TV Globo do Rio Grande do Sul, acho que dos programas de rede só passa Jornal Nacional, novela. Nem Fátima Bernardes eu acho que passa lá, porque eles têm programas próprios. Eles estão a fim de ver as coisas deles, sacou? O Rio Grande do Sul era o único estado no Brasil que tinha uma MTV Sul. A MTV era a MTV Brasil e no Rio Grande do Sul tinha a MTV Sul. É que passava clipe de Bandeirão.
Eu falei zoando. Bombacha e tal. Era o esquema deles. Eu tô aqui fazendo barulho porque eu tô comendo. E eu pensei nisso. E mais uma vez eu não queria fazer essa coisa de Brasília, capital de todos os brasileiros, que realmente é muito chato. E deixei isso fermentando na cabeça. Isso em 2010. 2010. 2 anos depois, em 2012, na casa dos meus pais, estava olhando um álbum de família e vi uma foto, que é uma foto que eu já postei inúmeras vezes no Instagram do Minha Brasília, que nessa foto tem o Congresso ao fundo e no primeiro plano eu, meus 2 irmãos, muito criança, foto de 83, março ou julho de 83, não lembro bem. Eu e meus 2 irmãos sentados no teto de uma Brasília azul que era do meu pai. E eu tenho certeza nesse dia você estava descendo de papelão. Da graminha. Da graminha. Com Da certeza. Com certeza. Ou fazendo algo que eu tinha descobri recentemente, que é... Subindo a cúpula. Eu tinha 3 anos, então não foi subindo a cúpula, com certeza. Eu subi. Mas aí nesse dia tava assim, eu e meus 2 irmãos sentados no teto dessa Brasília, meu pai em pé ao lado e ao fundo o Congresso Nacional. Quando eu bati o olho nessa foto, e eu já tava com essa ideia há 2 anos criando o corpo aqui, eu não sabia o formato, o que eu ia fazer, eu sabia que eu queria fazer, e aí ligou. Foi o clique. Eu falei, caramba, a cidade tem um carro, né? E que é um carro clássico. Caraca. É um carro que já não é mais produzido. A Brasília deixou de ser produzida, salvo engano, em 82. Quantas cidades no mundo tem um carro? No Brasil tem 2 cidades. Brasília e Paraty. Não, mas Paraty não vale. Paraty. Paraty É a cidade de Paraty, no a Rio. cidade de Paraty. Tem 3 ruas, então acho que não caberia um programa. Mas será que foi feita pra cidade? O carro foi Caraca. batizado para a cidade de Paraty. Assim como Brasília, que é uma coisa interessante também. O carro Brasília é um projeto de um brasileiro, de um engenheiro brasileiro, que ele mandou o projeto para a Volkswagen alemã. Eles aprovaram o projeto, que a ideia era usar o mesmo chassi do Fusca. Plataforma Fusca, motor de Fusca. Fazendo um carro. Olha que louco. A Brasília, ela é menor que o Fusca e mais espaçosa. Então, usando o mesmo chassi, ele pensou em construir um carro menor e mais espaçoso. Eu não sabia que ela era menor. Menor, cara. Louco isso, né? Acho que ela é 17 centímetros menor que o Fusca. Eu acho que é a parte das linhas retas também. O Fusca tem muita... Exatamente. Esticado. Então, ele conseguiu essa mágica, né? Usar o mesmo chassi e produzir isso. Um carro menor e mais espaçoso. A Volkswagen alemã aprovou e eles começaram a produzir. E o nome foi em homenagem à cidade de Brasília, obviamente. E aí foi quando deu esse clique ao ver a foto. A cidade tem um carro, e é um carro clássico, e por que não usar um formato que já era conhecido, que é entrevistas dentro de um carro. Em 2012, na internet já tinha o programa do Jacaré Banguela, o Não Fale com o Motorista. Mas acho mais antigo, tem mas ainda assim, tinha táxi do Gugu, né? Tinha o Seinfeld. O Luciano Huck acho que fez isso. Uma galera fez Seinfeld. isso. Então assim, não era um formato novo. No entanto, em todos esses programas de entrevista dentro do carro, era qualquer carro, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Neste caso, seria uma Brasília falando com gente de Brasília, andando por Brasília. Então, e falando sobre Brasília. Falei, cara, eu acho que a justificativa tá mais do que amarrada, né? Eu achei legal porque nem sempre eram pessoas que estavam ou eram nascidas em Brasília ou crescidas em Brasília. Eram pessoas que vinham para Brasília e faziam parte desse... e entravam na Brasília. Um carioca veio fazer um show em Brasília e entrava para conversar na Brasília. E aí se desenrolava um assunto sobre Brasília, dentro da Brasília. No canal. Não, mas isso não era a ideia inicial. Já chego aí. Então, isso não era o projeto inicial? Não era o projeto inicial. O projeto era brasilienses. Era só gente de Brasília. Tanto que eu queria que na vinheta do programa as pessoas mostrassem a identidade. Para comprovar que nasceu em Brasília. Era essa a ideia. Mas só que também a gente ia estar muito limitado, né? Eu ia chegar num ponto que eu ia ter 30, 40 episódios e adeus. Né? Então, antes mesmo de lançar o primeiro vídeo, eu já cortei essa ideia. Eu falei, não, vou abrir para todo mundo, mas eu vou falar de Brasília, porque por mais que a pessoa não seja daqui, todo mundo tem uma relação com Brasília. Seja um tio, ou então já veio um artista, já veio fazer show, ou então já viu no Notícias, todo mundo tem uma relação com Brasília. E aí foi quando eu tive aquela ideia de começar quebrando o gelo também, de perguntar quanto tempo você não anda numa Brasília. É a primeira pergunta que eu faço nas entrevistas. Porque não só as pessoas têm uma história com Brasília cidade, a grande maioria das pessoas tem uma história com a Brasília o carro.
Meu pai teve uma Brasília, minha tia e tal, então isso Porque já é o um Fusca era muito quebra-gelo. pequeno, né? Meu pai tinha uma O Brasília Fusca também. não cabia nada dentro. Era um Uma- luxo, Brasília era um luxo, era o carro da família, né? Era aquele carro que a criançada toda ia e tal. E aí foi quando eu pensei no programa, falei, cara, acho que dá pra amarrar isso. Mas eu não tinha um carro. Muita gente me pergunta se a ideia veio de um carro parado, empoeirado na garagem do meu avô Ah. e que eu decidi fazer. Eu Não, jurava que era um carro que você gostava de carro e você tinha uma Brasília e resolveu fazer por Eu causa não- do carro. Eu não tinha um carro. Quando eu tive a ideia, eu pensei, caramba, que legal. E aí vou atrás de um carro. E aí fui atrás de comprar um carro. Uma Brasília. Sendo que tudo que eu achava, as Brasílias que eu achava pra vender, ou era sucata, e que ia me custar 20, 30 pau pra reformar e botar rodando, ou era um carro placa preta, que já custava os seus 20, 30 pau. E eu não tinha esse orçamento, de jeito nenhum. E eu falei, cara, fudeu. E eu passei um ano procurando esse carro. Até que uma amiga minha falou, olha, e também eu não contava pra ninguém da ideia. Porque eu Se achava a ideia, vazar- eu achava a ideia tão simples. E é tão simples. É Ela é realmente simples uma e ideia ela é- muito simples. Mas Mas é ela de uma genial, é simples- genial. A ideia é simples e genial. A genialidade está na simplicidade dela, de Exatamente. começar. E eu acho que tem um gancho muito legal, é a Brasília amarela. Coincidência. Que eu acho que foi Pura coincidência, coincidência. mas que casou tão perfeito com o projeto, de uma simplicidade tão legal, que eu falei, caraca. Então, aí eu não queria contar pra ninguém. Por que que eu não queria contar pra ninguém? Primeiro, por a ideia ser muito simples. E ela é tão simples e tão possível. Pensa só. Brasília, cidade, existe desde 1960. O carro Brasília existe desde 1973. Em 73, já existia carro e cidade. Já existia câmera de vídeo. Já existia jornalistas. E já existia gente interessante para conversar. Ou seja, Por que é um que programa possível desde 1973. E a ideia só fechou em 2013, 2012, 2013. Ou seja, em 40 anos, ninguém teve essa ideia tão simples. Eu acho que é o Zeitgeist. É o espírito do tempo. Né? Eu tenho uma grande amiga psicóloga, Kelly, um beijo pra Kelly, que ela sempre fala isso, assim. Que isso, né? Eu falei, caramba, que legal, então é possível. E eu não queria contar pra ninguém. Até que uma hora eu comentei com uma amiga, jornalista também, ela falou, olha, meu marido conhece uma galera de carro e tal. Posso contar pra ele? Eu falei, claro, vai lá. Pessoa de confiança. Isso foi, sei lá, numa quinta-feira de tarde. Na sexta-feira, 11 horas da manhã, o marido dela me liga. Beleza, cara, sou marido de fulana, papá, encontrei seu carro. Falei, Caraca, caralho, é rápido. velho, eu tô há um ano procurando, bicho. E aí, ele deu as coordenadas e isso era umas 11 horas da manhã, por volta de 1 da tarde, 1h30, eu tava apertando a mão do vendedor e comprando esse carro. Que era um Caraca, carro que novo, dentro do meu orçamento. O fato de ser amarela, que na verdade é bege, foi completamente coincidência. Não foi. Muita gente achava, você escolheu por causa do Mamonas. Cara, a minha referência do carro Brasília é o carro do meu pai, E qual cor que era? azul. E o carro do meu avô, Ocre Marajó. Uma Brasília Ocre Marajó. Então a minha referência de Brasília nunca foi Mamonas. Nunca foi a Mamonas. Nunca foi Mamonas Assassinas. Pra muita galera mais nova, a primeira referência do carro veio com Mamonas Assassinas. Por Era isso aquela que se Brasília faz essa... azul, meio calcinha, assim, clarinha? Não era tão clarinha, tinha um azul Era um mais... fechado. Tá. Era tipo cabo de internet. Tá. Era um mais É fechado. um azul Cabo de de cabo rede. de... exatamente. E aí foi quando eu comprei a Brasília, que era amarela. Tanto que no começo do Minha Brasília até me irritava um pouco as comparações Te irritava? com Mamonas Assassinas. É, porque não era o objetivo dele, né? Eu não queria Não queria um vincular. vínculo com... A Exatamente. Mamonas Assassina não tem vínculo com Brasília. Exatamente. Então você... E eu também não queria esse vínculo com o Desviava. bobinho do Mamonas. Olha que eu adoro o Mamonas Assassinas, mas eles têm esse caráter bobinho, então eu não queria esse vínculo. Mas depois, foda-se. Mas isso é legal porque juntou duas gerações, como você falou. Juntou uma geração da Brasília, da galera do carro mais velho, e juntou uma galera que às vezes não conhecia a história da Brasília, que negócio todo, mas juntou por causa da Brasília Amarela, que conheceu o Mamonas Assassinas e Mas, fez essa mas referência. você percebia isso no público do Sim, programa? Que sim. tinha um vínculo? Apesar de que uma coisa que sempre aconteceu é que a audiência do Minha Brasília é muito a minha geração. Né? Muito quando Minha Brasília foi lançado em 2013, eu tava com 33. Então, assim, não era a galera que assistia o Felipe Neto, sacou? Que tinha lá seus 14, 15 anos. Era sempre mais ou menos a galera da minha geração. Primeiro, pela escolha dos convidados.
né? Tinha que ser um convidado do qual eu tivesse alguma relação com ele também, ou pelo menos achasse interessante. Porque eu já com mais de 30 e olhar sei lá, uma Larissa Manoela, eu falo, não vou conversar com essa menina, pelo amor de Deus. Né? Por mais que ela tivesse bombada. Imagina essa galera mais nova com essa de Digão. Então eu Raimundo, sempre convidei uma galera que me interessou também. E fora isso, a própria condução do papo, a condução da entrevista, reflete a geração de quem conduz. Né? Então, o que eu comentava, o que eu citava, lembrava de coisa mais antiga de Brasília e tal, sempre levava para isso. Mas uma coisa que eu percebi é que a audiência do Minha Brasília, ela também girou sempre em... são 3. Pessoas que moram em Brasília, pessoas que são de Brasília ou já moraram em Brasília e já não estão mais. Isso é muito, muito constante, que a galera fala, cara, eu mato a saudade de Brasília vendo o seu canal, vendo suas redes sociais, Instagram, Facebook. E os apaixonados por carro. Uma galera apaixonada por carro começou a assistir o programa por ser apaixonado por carro. Tanto que eu já recebi várias, tá meio acelerado a sua lenta, né? Tenta fazer isso. O câmbio tá um pouquinho solto. Direto. O cara começava a falar do carro? A galera apaixonada por carro. E eu nem sou um fissurado por carro. Gosto. Não, mas você tá falando não convidado. Não, é público, audiência mesmo. Tá. A galera quer assistir e tal. Ouvia e percebia algum probleminha no carro, pelo som do carro. Caraca. Então, e eu nem sou um fissurado por carro, apesar de gostar. Mas isso era muito legal, assim. Eu vi que atraiu essa galera também que gosta de carro. Né? Então, até me impressionou, nem era o meu objetivo. Já recebeu proposta nela, já? Já recebi bilhetinho no limpador de para-brisa, assim, quer vender, neguinho me para na rua, né? Quanto você pede nela? Eu falo, 100 mil. Cara, eu tenho que... Já tem que jogar assim, já joga lá com 100 mil. Meu primeiro Vai carro- que paga. Meu primeiro carro foi um Fusca, um 68. Begezinho. Mas ele era mais... Não chegava nem aquele bege amarelado. E eu vendi o carro... Olha a maneira como eu vendi o carro. Na época de chuva em Brasília, tanto a Brasília quanto o Fusca não tem ar-condicionado. Você fecha os vidros para não chover dentro. E aquilo que já era Mas tem o basculante. Mas aquele basculante ali, meu filho, não ajuda muita coisa, não. Começava a embaçar o carro, você tinha que andar com um paninho também. Você tinha que andar com o carro e um paninho na mão para poder limpar. E aí eu passei em frente à Polícia Civil ali, tem um sinal ali, indo pro Guará. Toquei reto. Depois de um tempo, esse cara, apareceu um cara embaixo do meu prédio e falou, cara, você tá vendendo seu carro? Porque eu tava com a plaquinha de vendas dele. Não tava, minto. Você quer vender seu carro? Aí eu falei, cara, não, tal, eu tô te seguindo já tem 5 dias. Porque eu vi você passando. Eu vi você passando pela parava PCDF. atrás de você. Tava chovendo, eu buzinei, você não ouviu. Eu vim te seguindo, mas teve uma hora que eu abri o sinal, você foi, partiu. Eu tô vindo fazendo esse caminho, já tem 5 dias fazendo esse caminho pra ver se eu acho você pra poder comprar esse carro. Senhora. Aí eu peguei o telefone dele, aquelas contas, no final das contas eu vendi pra ele. Mas era um cara que tava fissurado pra poder ir atrás do gente Numa que época gosta. que a gente que não tinha esses sites de venda de carro, né? Numa época que você anunciava no domingo, nos classificados do Correio Brasiliense, você esperava dar domingo para comprar o jornal. Ou então vendia ali na feira de carro do Pistão Sul. Sim, atrás da Leroy ali. Que a galera só parava lá com a plaquinha e esperava alguém aparecer para comprar. O meu primeiro carro eu comprei lá, foi um Chevette. Você comprou lá? Comprei lá na feira. O que aconteceu com o basculante? Aquilo era maravilhoso. É um charme. Eu acho Não, inútil aquilo também. com vento assim, com vento... Ó, Cara, o eu basculante acho tem ainda mais hoje com ar-condicionado, ele ia ser uma maravilha. Exatamente, porque você não fica ali claustrofóbico dentro do carro, Ó, né? apesar do nosso programa chamar Cobogó, ele tem a mesma função do Cobogó. É estético. É estético. Eu vou te falar, esse negócio do Cobogó aqui, eu não sei qual é a função dele se não for estético. Não, a função do Cobogó é ventilar, na verdade, né? Porque ele permite uma ventilação constante. Tanto E que uma, o Cobogó, uma proteção, né? Porque é uma parede e ventilada. Cobogó não faz sentido nenhum em ambientes não vazados. Pode perceber que ele só existe em ambientes vazados, né? Que você tem entrada de ar dos dois lados do apartamento, da casa e tal. Sim. Então ele serve para essa ventilação constante. Ele resfria o ambiente muito. E uma coisa que pouca gente sabe é que Cobogó é uma invenção dos anos 30. Né, do século passado, uns pernambucanos, uns arquitetos pernambucanos, arquitetos ou engenheiros, não lembro, São criaram 3, né? Cobogó. E Cobogó é inicial do nome deles, né? Do sobrenome deles. C-O-B-O-I-G-O. E virou um clássico da arquitetura modernista e em Brasília ganhou uma projeção incrível. Só quem tem esse negócio sabe que de 6 em 6 meses tem que ficar
puxando a aguinha com o rodo dentro de casa. Maravilhoso, cara. Eu faço isso sorrindo. Aqui no estúdio a gente tem, né? Mas não chove. Eu faço sorrindo. Mas não chove aqui dentro. Já morei em lugar Nunca que choveu. chove. Já morei em Nunca lugar que... caiu uma gota aqui dentro do apartamento. Eu já morei em lugar que chove dentro. Eu E moro em acho lindo. Acho lindo. Faço É com muito toda bonito. a alegria do mundo. Ah, choveu dentro, tudo bem, Tá lá cara. você com Choveu rodo. pelo Covogó, então tá tudo bem, cara. Não vai botar uma placa pra tampar o Vou negócio. botar um blindex, É. mas não vou fazer isso. Não. Ah, rapaz. Eu acho que vale a pena. Eu faço. Só quem mudou a geladeira, sabe? Tudo bem, cara, eu já queimei monitor de áudio, cara, por causa disso. É. Então, pra mim tá tudo bem. E dentro da Brasília, você já recebeu proposta de convidado pra comprar Brasília? Não, Acho que já seria não. até Mas seria petulante da pessoa de chegar assim, você quer me vender o seu programa, você quer me vender? Não, Quase isso. mas já teve gente querendo comprar o programa. O programa? Isso já. Já teve... De comprar a ideia. Empresa querendo comprar o programa. E aí Como é isso que ia foi me isso? tirar da história, né? E aí, obviamente, eu não aceitei. Cara, Né? Nem com a grana não era boa o suficiente. Não, mesmo com a grana boa o suficiente. É. Porque, cara, eu acho que é matar uma boa ideia. Você colocar uma outra pessoa pra fazer o Minha Brasília, eu não tô falando que iria ficar ruim. Só não ia ser... só não ia ter alma, sabe? Porque ali tem um pouco da minha alma. Sim, total. Né, ali de Mas- quem cria. Então você pega alguém que assistiu, ele só tá reproduzindo alguma coisa. Eu acho que é matar uma boa ideia. Aí você ia pegar um programa, ele ia naturalmente michar, porque, né, sei lá. E aí, cara? E aí depois eu não posso nem continuar isso. Então, cara, Você não chegou a fazer a proposta e falar assim, eu vendo o programa, mas eu continuo apresentando. eu não vendo programa. Eu não vendo programa. Eu Entendi. quero, quando Brasília completar 100 anos, em 2060, eu quero fazer uma comemoração na Brasília. Se eu estiver vivo, espero que sim. Ah, Vai estar. vamos torcer pra esse Covid aí, né? Mas o que eu achei legal quando você falou que tinha mudado o conceito logo no início, era de trazer pessoas que não eram de Brasília para ter experiência com Brasília. E mostrar essa experiência de Brasília numa Brasília era muito legal porque teve um momento das entrevistas que eu via que você passava por chuvas em Brasília. Atravessava a chuva, entrava e saía da chuva. E Né? Brasília tem muita dessa característica. Eu sou de fora. E eu fico impressionado com isso, com essas coisas de Brasília. Inclusive tá tem aqui. nome, né? Setor de chuvas isoladas. Assim. E era legal você ir apresentar. E era muito cara de Brasília. Você pensava, cara, isso aqui é uma chuva, daqui a pouco a gente sai, tá outro. Tá E não sol. não é que choveu e passou. Continua chovendo, mas só que a chuva aqui tem início e fim, assim, geográfico, né? Olha, a chuva começa na 2 e termina na 6. Então, se você tá antes da 2 e depois da 6, você tá no sol, né? Tem uma música clássica, né? Chove no eixinho, mas não chove no eixão. E é tipo isso, tá chovendo só no eixinho e no eixão, que é a 20 metros dali, não tá chovendo e tá tudo bem. Eu acho que pra essa galera. Como é que foi pra você fazer o primeiro convite pra essa galera? Porque quando você fala que vou entrevistar num carro, a pessoa já fica, cara, como é que é isso? Vai entrevistar num carro? A gente vai estar andando. As primeiras pessoas, como é Essa que foi? primeira pessoa te deixa. Foi o seguinte. Te assusta. Foi em 2013, depois que eu comprei o carro, mandei revisar, pensei em como seria a disposição de câmeras, né? Fiz todos os testes, teste de microfone. Teste São de... quantas câmeras nela? São 5. Caramba, 2 câmera- dentro. São 3 dentro e 2 fora. E tudo GoPro. Hoje, na verdade, quando a gente voltar a gravar, né, por causa do Coronga, serão 6 câmeras. São 3 dentro, uma geral que pega os 2, uma do lado que pega o convidado em primeiro plano e eu ao fundo, uma no vidro de trás que mostra muito o caminho para onde a gente está vindo. No começo não tinha essa de trás, eram só 4. Eu coloquei essa de trás porque eu, editando, comecei a sentir falta de mostrar para onde que a gente estava indo. E tem uma que é no capô, que mostra o para-brisa, e que a depender da luz que entra, do sol, a gente consegue ver quem está dentro do carro, Sol ou consegue reflete ver muito. também a cidade passando pelo vidro, tem uma imagem bonita, e tem uma que é na lateral, que mostra a lateral do carro, que é bem aquela saída de ar que tem nesses arros sim. que são resfriados a ar. Tipo, mais cama. Exatamente, que é uma coisa que também evidencia o carro. Quando a gente voltar a gravar, vai ter uma nova câmera, que é uma câmera 360.
Isso é legal. No topo? Que vai estar em cima e 360 pra gente brincar com essa volta dentro do carro também e tal. Caraca. E aí, então, eu fiz todos esses testes à época. Comprei microfone, comprei gravador e tá. E aí eu pensei, cara, eu preciso... É um programa que fala de Brasília, é um programa que tem o pé fincado em Brasília, então eu quero que o primeiro convidado seja uma pessoa que nasceu em Brasília, mas que tenha relevância nacional. Já que eu estou trabalhando com internet, eu não tenho uma restrição de sinal, né? Eu posso falar de gente com relevância nacional porque nada... Quem vai assistir não está obrigado a estar em Brasília, o cara pode assistir de qualquer lugar do planeta. E em 2013, que foi quando o programa estreou, quem estava muito em ascensão, muito em voga, muito na mídia, era a Ellen Oléria, que tinha acabado de vencer o The Voice. Eu falei, cara, então é ela. Que é daqui de Brasília, bacana, né? Tem várias questões legais, histórias boas que envolvem ela. E tá com projeção nacional, vou atrás. Consegui um contato da produtora dela, entrei em contato, olha, tem um programa que é assim. Não falei que tava estreando, não falei nada disso, que ia ser o primeiro, mas que é legal, e papapá. A gente falou pro Daniel que, que era o primeiro também? Falou. E aí, ela, pô, que ótima ideia, cara, muito legal e tal. Faz o seguinte, me manda um link pra eu mostrar pra ela. Que link? Pode ser de um link No Google. Posso fazer um desenho? Não tinha nada. Olha um storyboard aqui, vai ser mais ou menos assim. E aí eu falei, cara, fudeu agora. E aí, uma amiga minha, trabalhava, quando na época, como eu falei, eu trabalhava no Congresso, uma amiga minha, era muito amiga da namorada do Digão à época. Cara, engraçado que isso em Brasília... Brasília tem 3 pessoas, né? Eu, você e o nosso amigo em comum. Cara, é o tempo todo. isso. Acho que todo mundo se conhece em Brasília por conta de uma pessoa só. Brasília é um ovo. E aí, ela, não, vou falar com ele e tal. Eu já tinha cruzado com o Digão em outras oportunidades. A gente já tinha se cumprimentado, já tinha trocado uma ideia, mas não tinha proximidade nenhuma e tal. E ela, então, conseguiu o contato, liguei pro Digão. Em que ano? Isso, 2013. Então, o Raimundo estava em 2013, era... Raimundos tinha acabado de começar a se reerguer. Porque o Raimundos teve a treta com o Rodolfo em 2001. Ficou 10 anos, mais ou menos, nesse vai e vem, lança o disco, rola, e depois some, rola e some e tal. E o Digão, cara, num trabalho hercúleo para que a banda não acabasse. Sim. E aí fazendo novas formações e gravando e tal. Então, ele e o Caniço, o Fred já tinha saído? O Fred saiu na sequência que o Rodolfo saiu. O Caniço também saiu. Aí o Caniço tinha acabado de voltar. Ah, tá. O Caniço já tinha voltado. E aí o Raimundo tava voltando, né, a ser mais coeso. Então você pega uma fase boa também da história do Digão, do Raimundo. Sim, também. Tanto que se você assistir a primeira entrevista do Digão, que é a segunda do canal, você vê ele falando, a gente acabou de lançar um disco, ele fala que o mercado pro rock tá ruim e tal. E, cara, o mercado pro rock hoje tá melhor, não tô dizendo que é tão legal quanto a Anitta, mas o mercado fonográfico, broadcast, né, televisão, rádio, pra rock hoje tá melhor, é graças ao Raimundos, que não abandonaram o barco de jeito nenhum. Lembrando que Restart, Detonautas, essas bostas não é rock. Estou falando de rock, né? E aí eu liguei pro Digão, expliquei a ideia do programa, é assim, assim, assim. E, velho, o Digão, cara, não sei se vocês conhecem ele é um cara grandão, tem uma cara de mal, né? Mas ele é um fofo, cara. Ele é super solícito, né? Ele é super educado. E é realmente um cara generoso e tal. E na hora ele falou, vamos. Tanto que você conversar com qualquer pessoa que tem mais proximidade com o Digão, todos vão falar a mesma coisa. Acho que um cara desse tamanho não pode ser mal, não. Acho que Deus não deixa. Sabe? Que é um cara super generoso. Aí o Digão falou, vamos, na hora. E aí eu marquei de buscar ele na casa dele. Tanto que se você for ver essas primeiras entrevistas, nem tem ainda a brincadeira de há quanto tempo você não anda em Brasília. Porque ainda não tinha surgido essa pegada, sacou? Você foi moldando o programa. Exatamente. De acordo. E aí eu fui lá, gravei com o Digão, editei o programa, subi no YouTube, criei o canal no YouTube, que não existia ainda. Criei as outras redes sociais. Subi o programa no YouTube como não listado, né? Como oculto ali, o público não vai ver. Ah, tá. Só pra fazer Só pra ter um link. O portfólio. E aí mandei pra produtora da Ellen Oléria. Aí quando ela viu, falou, porra, do caralho, topo. E aí eu consegui gravar com a Ellen Oléria.
Entendi. E foi o primeiro, foi a estreia, foi o da Elia Oléria. Depois você jogou o Digão. E o segundo foi o Digão. Só que o primeiro a ser gravado foi com o Digão e o segundo a ser gravado Deu uma foi com o enganadinha. Se eu for Digão, eu ficava puto. Tanto Ia que ficar puto. hoje em dia, todos, e eu já falei isso pra ele várias vezes. Todo novo projeto que eu vou começar, que eu vou encarar, ou que me convidam, eu tô com um programa de rádio agora que estreou esse mês. O primeiro é o Digão. Todos os projetos que eu faço. Que fera, cara. Eu faço questão de já é um reconhecimento, convidá-lo e falar, cara, você é meu amuleto. Vamos. Não, mas tudo que ele faz com o Digão, pega o link, manda pro convidado e chama o Digão. Já sabe, né? O convidado. E aí o Digão já fica esperto. Não, já. o Digão agora sempre o primeiro. Tanto que nesse programa de rádio, o primeiro convidado foi o Digão no ar, ao vivo. Outros projetos. Na outra rádio que eu trabalhei, o primeiro programa no ar foi o Digão também. Então eu faço questão de convidá-lo. Não, mas eu E não ele tenho mais sempre história com o topa e Digão. tal. Você já sabe a história do Digão. Ah, sempre tem, cara. Sempre tem. Sempre tem. É um cara que já tá... O cara que tá vivendo Quantos mil o shows ele mercado, fez. exatamente. O cara sempre tem história, ainda mais agora, depois que ele se reconciliou com o Rodolfo, sempre tem história. Legal pra essa contar. história. Foi legal pra caramba, Sempre né? tem essa história dele. pra contar. Eu mandei uma mensagem pra ele, lembra do programa do Pedro Bial? Qual? Porque assim, o Digão e o Rodolfo se reconciliaram, postaram no Instagram. Aí todo mundo comenta, pá. E aí, na mesma semana, eles gravaram um programa com o Pedro Bial, um Conversa com o Bial. Conversa com o Bial. Com os dois. E foi super emocionante. Só que, pô, o programa do Bial termina, sei lá, 2 horas da manhã, né? Eu mandei a mensagem pro Digão 2 horas da manhã, cara, quase chorando. De verdade, velho. Falei, caralho, velho, que foda. Porque nas entrevistas que eu fiz com o Digão, eu fiz 2 entrevistas com o Digão no Minha Brasília. Ele foi, inclusive, o primeiro convidado a repetir uma entrevista. Porque eu fiquei 200 programas sem repetir ninguém. Quase 200, 180, sem repetir ninguém. E aí, quando o programa fez 5 anos, aí eu falei, Digão, vem ser o primeiro repetido. Ele, cara, na hora. Então, nas 2 entrevistas, se você for ver, você vê que tinha uma mágoa, sabe? Você vê que tinha um... Na segunda entrevista com o Digão, principalmente, Mais solto. ele, sabe, era uma mágoa mesmo, assim. E era uma mágoa claramente, tipo assim, não é que ele odiava o cara, era exatamente porque ele amava o cara. Né? Sim, Mas sim. Ele queria estar junto e estava Exatamente, tratado. certeza. Aí teve a treta. Então, cara, quando eles se reconciliaram, como eu já tinha uma relação com o Digão, cara, foi emocionante pra mim, assim. Então, É legal de ver dele também, do Digão. Você tá acompanhando a história do Digão há quantos anos já? E presenciar isso junto com ele, vai ser do caramba. Espetacular. E um monte de gente achando que da reconciliação ia voltar o Raimundo. Nossa. Não, Nada não a ver é uma coisa isso. com a outra, né? Nem precisa, Nem cara. precisa. Raimundo está ótimo, É. muito bem, obrigado. É. Rodolfo tá ótimo também, né? Eu acho que o que o Rodolfo faz na igreja é essencial. Goste ou não goste, se você tem pratica a mesma fé que o Rodolfo ou não, tanto faz. Rodox, Mas o que o nome da banda, né? Rodolfo faz na igreja é essencial, Eu cara. comprei o primeiro CD dele. Do Rodox? Rodox. Eu tenho realmente muito respeito por histórias como essas. Eu sempre imagino quantas vidas o Rodolfo salvou, além da dele. Com certeza. Porque o Rodolfo, a religião salvou a vida do Rodolfo, cara. Ele ia morrer. Na Eu vi ele espiral contando a de história loucura dele, que ele tava, ele ia morrer. E a religião salvou a vida dele. Chegou a trocar ideia com ele? Chamar ele Ainda pra... não. Ainda não. Ué, você... Já tentei várias vezes, mas na época da treta. E aí não rolava, Ah, né? tá. E aí logo depois, pandemia, e, né? Nem adianta. E aí, imagina, cara, quantas vidas o Digão, o Rodolfo salvou com o trabalho dele dentro da igreja, com a música, com a própria história dele. Então eu tenho muito respeito por isso, sacou? Isso não significa que você concorde, que você Sim, não precisa. compartilhe a mesma fé. Claro. Não, cara, mas você tem que respeitar uma O fator pessoa... social da igreja é muito importante. Exatamente. Não, e uma pessoa que largou a carreira da banda mais relevante do país à época. Caraca. Em alta, em altíssimo. E foi seguir aquilo que o coração Exatamente. dizia. Era- Você feliz porque isso aqui está me fazendo. Ele entendeu que aquilo fazia mal pra ele, pela saúde dele. Era o artista mais relevante do país, não tem a menor dúvida disso. Era o cara que estava em todos os programas de TV, em todas as emissoras, em todas as rádios, fazendo show a rodo. Qualquer disco que ele lançava era sucesso antes de lançar, numa época pré-internet. E o cara largou tudo, velho. Ele era a Juliette da época.
Tipo isso. Caraca, que Juliette comparação. junto com o Gil, assim. Bosta. Mistura na mesma pessoa. Porque Juliette, se ela sai com um tênis na rua hoje em dia, Acaba, né? No Você dia viu a live seguinte, que ela fez, o vestido acabou em 24 horas. o ovo de Páscoa que ela escolheu Ó. lá dentro da casa, no dia seguinte tinha acabado. O tipo do ovo de Páscoa, não sei qual é a marca que ela pegou e tal, no dia seguinte tinha acabado. Que louco. Que louco E isso. saber dessa história do Rodolfo com o Digão é muito cringe. É cringe. É muito cringe. O que é cringe pra você? Brasília. Brasília é cringe. Brasília. Não é. Descer de papelão Ah, é. na esplanada. É cringe. Ah, não, peraí, eu tô confundindo. Eu tô aqui na minha cabeça, olha como eu sou cringe. Tô aqui na minha cabeça que cringe é a molecada. Cringe Não, é nós. o sens- é. É. É nós, né? É velho. Brasília é. E tem que ser pra sempre. Pra sempre. Eu defendo, eu sou muito defensor do tombamento. Sabe? Eu acho que Brasília não tem que mudar nunca. E, Sério? Ah, claro. Eu sou muito defensor do tombamento. Mas acho que Brasília não surgiu num período de revolucionário. Brasília veio com uma proposta de arquitetônica, projeto, de Urbanismo. de modernidade. Se ela não mudar nunca, ela perde essa essência da modernidade. Cara, para Brasília começar a mudar na sua estrutura mais consistente, né? mais nas suas bases estruturais, só daqui a 200 anos, que é quando o resto do planeta vai chegar em Brasília. Brasília está no futuro. Já está no futuro. Sim, entendi. Então, por que eu quero modernizar o que já está no futuro? Porque a gente está. Não tem a menor dúvida. Faz Né? sentido. O nosso desenho urbano, a ideia da gente ter os maiores artistas do planeta, eles são gratuitos em Brasília. E são gratuitos, não é um quadrinho, é um prédio. Prédio, Sabe? painel gigante. É uma coisa monumental, não à toa, monumental. Então você tem obras de artes monumentais, gratuitas, espalhadas pelas cidades, dos maiores do planeta. E estão todas aqui. Sim, caraca. Cara, a gente tá muito à frente. Mas tá muito à frente. Se você for comparar Brasília com as outras capitais do Brasil, nenhuma chega aos pés de Brasília em relação à segurança. Nenhuma chega aos pés de Brasília em relação à limpeza, à organização, à prestação de serviços. Transporte. Não tô dizendo que Brasília é Transporte, bom. não sei, mas Não tô dizendo com isso que a gente é perfeito. nivelado. Não é, mas se for comparar, a gente tá anos-luz à frente dessa galera. Então não tem por que você querer igualar piorando o que tá bom. Sim. Quer igualar, melhor o que tá ruim. Né? Brasília continua anos-luz. Então eu defendo o tombamento para isso, porque Brasília, a ideia de Brasília não pode morrer. Sim. Se a gente começar a construir museus da Bíblia espalhados pela cidade, a cidade morre. A cidade deixa de ser única, deixa de ser vista do espaço. Uma foto que eu sou apaixonado é a da estação espacial, que tira uma foto de Brasília de noite e você vê o desenho da cidade. E é perfeito. É o desenho. lindo, cara. Então, Brasília tem que continuar assim. Se você começa a descaracterizar tudo isso, cara... Eu fico Fudeu. revoltado quando eu vejo essas obras no final das quadras. Que de uma hora para outra sobe um predinho comercial. Você fala, peraí, isso não era tombado? Isso não era para ter isso aqui. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso. Eu fico revoltado com Por que cerca, isso? com grade, É, em isso volta é do bloco. Isso é horrível. Mas qual bloco? No Asa Norte tem, né? Um monte, cara. Um monte de bloco. Aí tem grade, nego botando grade, cerca viva. Mano. Eu tinha experiência com não meu primo, que ele precisa. veio pra Brasília. E ele falou assim, caraca, a gente andando de carro pelo eixinho e tal, ele falou assim, isso é uma quadra. É porque é difícil explicar pra pessoa que Qual tá o vendo aqui, conceito, né? O conceito de quadra. Mas o que é quadra? Aí eu falei, literalmente quase um quadrado e tem vários blocos. Ele é tipo um condomínio, sem cerca. Sem cerca. Não é, tem uma explicação ótima. Quase isso, Tem uma cara. explicação- Na hora da minha cabeça... Que é uma explicação que tá no projeto. Poucos de nós lemos o projeto do Lúcio Costa. A gente sabe quem foi, a gente sabe que existe o projeto, mas a gente nunca parou para ler o projeto. E é um projeto que tá às mãos, cara. Se você digitar no Google, você acha, né? Não precisa nem ir numa biblioteca, numa torre Só de entrar na Londres, piscina. tá lá. Não, o projeto tá fácil de achar. Quando você lê o projeto, você entende o conceito de superquadra, que é o quê? A superquadra, em primeiro lugar, não é local de passagem. Ou seja, quem entra tem como destino a superquadra. Você não consegue atravessar a 310 para chegar na 110. Não tem isso. Uhum. Quem entra na 310 é porque quis entrar na 310. Só tem uma entrada, Não é lugar de passagem. não é?
Então isso já cerca aquele lugar sem cercas como um lugar autoprotegido. Porque você não tem ali passando, nada passa, né? Quem entra ali é porque quis entrar ali. Então é um lugar que já se autoprotege pelo próprio conceito. Então são pequenas vilas independentes, né, com seus comércios, que são, ao mesmo tempo, são vizinhas e possíveis. Porque se você... Brasília talvez seja uma das poucas cidades do mundo que para você sair do ponto A para o ponto B, andando, né, não de carro, a pé, você consegue ir em linha reta. Porque você passa por debaixo do bloco, passa pela grama, passa pela rua, por debaixo dos blocos outros e vai em linha reta. Você não precisa acompanhar o desenho urbano para chegar no ponto B. Você consegue ir reto. Exatamente. Isso é um privilégio, cara. Por que eu vou mudar isso? Sabe? Isso é fenomenal, né? Através ir reto, né? E outras coisas que eu acho Pra onde você maravilhosas. apontar, você vai. E você vê. E você vê. Não exatamente. só você vai, você vê. De carro e a pé. Até de carro mesmo. Você fala, eu quero ir pra lá. É a rua que tá indo, é que você chega lá. Essa ideia do gabarito baixo, do gabarito de 6 andares, né? Que pra gente é importantíssimo, porque a umidade do lago consegue chegar na cidade toda. Imagina, se a gente tem já umidade agora no inverno que a gente tá, que beira aí 8%, para né, as 10%. aulas das crianças e tudo. Imagina sem o lago, ou imagina se o gabarito das asas fosse mais que 6 andares. Tipo Águas Claras da vida. A umidade não chegaria nunca, a gente ia morrer aqui, velho. Sabe? Então é genial, é tudo muito bem pensado, cara. Engraçado, não sei se é por causa disso, mas você vê as quadras a 600 ali, você vê os prédios são de 3, depois vem, vai subindo. E é uma subida, né? Exatamente. Não, e é isso. É isso. Agora faz sentido lógico. É você isso. entender que as coisas fazem sentido. Foi engraçado pensado. que Brasília tem um sentido lógico de quadra, de leste, oeste, da numeração. Só que para quem não tá muito associado com a geografia... Fica perdido fica um pouco porque as perdido. pessoas querem O nome, colocar né? em Brasília a referência que tem do seu local de origem. No meu local de origem, lá em qualquer outra cidade, a pessoa tem o nome de uma rua que cruza com outra rua, que é um nome também. Aristides Pílula com... Com Getúlio Vargas, que tem no Brasil inteiro. Getúlio Vargas com não sei o quê. Com Princesa Isabel. Com Rio que tem Branco. no Brasil. Com Rio Branco também tem no Brasil inteiro. E acha que essa é a lógica. Tanto que eu falo sempre o seguinte, cara, essa lógica é tão burra que você precisa ter um ponto de referência. Em Brasília você não precisa de ponto de referência. Né? Onde é que você mora? Moro na 106. Qual é o ponto de referência? 105. Qual é o ponto de referência? Não tem ponto de referência. Não existe. Esse é o endereço. Não existe. E é engraçado que é tão característico que você pode falar... Você mora em qual? Na 6. E ponto. Fez sentido. Você falou só 6. Nem falou 100, 200 6 norte. e nem Aí falou você tem que falar norte, só... Fez Se sentido, é norte ou cara. sul. Então Brasília tá anos-luz, sabe? Tá realmente anos-luz. Ela foi muito bem pensada. E por isso que eu quero que ela não mude nunca. Por exemplo, o Noroeste. Pô, é lindo, é legal pra caramba, mas ele já tem um grande problema. Noroeste e as superquadras não foram respeitadas como local único. No Noroeste, você atravessa da 304 para a 104. É um local de passagem. O que bagunça o coreto. Entendi. Sacou? Faz Que é uma sentido. coisa que não acontece nas asas. Né? Não só nas asas. Se você for nas cidades mais antigas, Taguatinga tem um conceito muito parecido. Né? Quando você entra lá nas QNs, nas QS, você vê que tem isso também. Então, acho que Brasília ela precisa ser preservada. Um exemplo que eu gosto de dar é Paris. No ano de 1900, Paris recebeu a Feira Internacional. Inclusive, foi quando a Torre Eiffel foi criada, né? Foi exatamente para receber a Feira Internacional. A ideia era construir uma torre daquele tamanho, a feira passa, desconstrói a torre. Desmontar pra... Era um concurso, né? Mas ficou, né? Que Então, absurdo, né? Porque o negócio é gigantesco. Não, vamos desmontar. Pelo amor de Deus. cerca de 4 anos antes, eles convidaram um urbanista, o Hasselmann, Eu acho que ela só ficou por causa disso. de preguiça, né? Não. Deu muito trabalho pra velho. desmontar. Um ano pra mandar essa cara. É muito rebite, não era nem parafuso. Para fazer a reurbanização de Paris. Porque Paris era um monte de ruela, era né, um monte de bagunçadinho também. Aí o Hasselmann foi lá e manteve as características gerais da cidade, mas fez um rearranjo urbanístico. Paris hoje é uma teia. Você tem ali o Arco do Triunfo, meio que central, e de lá você é radial, né? A coisa vai. E
foi tombado isso. Então, Paris não pode ter prédio maior do que 5 andares. Dentro do que era a antiga Paris, dentro do muro de Paris e tal. Quando você vai a Paris, que é a cidade no planeta que mais arrecada dinheiro com visitante, o PIB do turismo de Paris é maior do que o PIB de muitos países. Eu acho que até do Brasil, se duvidar. O turismo lá é foda. Do turismo. É a cidade mais visitada no Paris, mundo, né? Apenas. É a cidade mais visitada no Sem planeta. falar do resto. Então, Paris tem um limite, que não é um limite físico, né? Mas tem ali um limite geográfico, no que, ó, daqui pra dentro, mantém Hasselmann para sempre. Porque é isso que a gente vende. Daqui pra fora, mano, constrói prédio, espelho, faz a putaria que você quiser. Como tem. Né? E tem isso. É o local de experimentação. Eu acho que Brasília tem que ser pensado assim. Olha, o avião Ninguém é intocável. mexe, não toca. É intocável. Saiu do avião, manda ver. Ah, mas você tá privilegiando o avião. Não, muito pelo contrário. Eu tô querendo que as outras cidades do DF inteiras sejam tão boas quanto o avião. Porque em vez de investir para construir um puta prédio, mudar a arquitetura de uma coisa que não precisa ser mudada, vamos botar esse investimento no Guará? Sim. Vamos botar esse investimento em Santa Maria? Né? Que, cara, é pertinho, mano. Vamos combinar. É bem pertinho. E outra coisa que a gente diferencia bastante das outras cidades é isso. É 15 minutos você tá em qualquer lugar. Qualquer coisa. Em Em linha 15 reta. minutos de carro, você chega em qualquer lugar. E tirando Eu as vou pra tesourinhas casa em de linha não reta. sei quem. 15 minutos, tô aí. Sem trânsito, No nem Gama, PTG, né? No Gama É. não. No Gama não. É. O Gama é longe. O Gama é longe. O Gama- O Gama é longe. depois de Cocalzinho, depois Eu tô falando de Santo Brasília. Antônio. Gama é uma cidade satélite. Eu tô falando Brasília. Não, mas no DF também, cara. É tudo muito perto. É tudo rápido. É tudo. né? Não, mas é perto mesmo. Né? Então eu acho que... As vias são bem produzidas. Eu fico imaginando assim, hoje a gente tem uma via eixo monumental. Num pico de trânsito, você consegue botar um volume de carros ali interessante. Porque Brasília, a cidade cresceu. Imagina isso há 30 anos atrás. Era um carro, É verdade. Um carro a aí cada 2 passava horas, um mano. feno, outro carro. Um carro a cada... Eixão. Você quer ver uma coisa bacana? É aquele filme do Patinho Feio. Você deve ter visto. Lindo. Que filme lindo. Que Lindo. documentário maravilhoso do Lindo. Patinho Feio. Conhece Da- a história da- do Patinho Feio? Da Camber. Não vi. O Não tô lembrado, talvez. Brasília tinha as 500 milhas de Brasília. Era no meio de Brasília. Que era eixo monumental, né? O eixo monumental subia, descia um O circuito eixo, oval. Asa Norte, entrava na Asa Norte, fazia o eixo monumental, passava ali na frente do Congresso. Isso de quê? Carro, de corrida de corrida. carro. Fechava as ruas, botava carro de corrida. Tipo não era 500 carro milhas de Fórmula 1. Indianápolis. 500 milhas de Brasília. 500 milhas de 500 milhas de Brasília. Brasília. Você pegava tipo um Stock Car, eram carros comuns, adaptados, né? Tipo uma Stock Não, Car. mas vinha McLaren, Ferrari, vinha Era as mundial, equipes. velho. Mundial. O canadense lá, o que pegou fogo, correu aqui, o Nick Lauda. É. Correu aqui, velho. 500 milhas de Brasília. Se não me engano, posso estar falando besteira. Quem deu a bandeirada de largada foi o Fangio. Foi, verdade. Juan Manuel Fangio. O maior. Espetacular. Foi o maior durante 50 anos, né? Depois o Schumacher Fórmula 1. ultrapassou ele e agora o Lewis Hamilton, que merece muito. Então tinha isso. Aí uns K4 garotos, né? Garoto, tudo menino, moleque Dentre de tudo. eles, um meninão de 15 anos de idade chamado Nelson Piquet. Que por acaso foi quem construiu o motor. Com 15 anos de idade. Bota fé? O cara é um gênio, velho. E aí eles chegaram em segundo lugar, velho. Eles pegaram um Fusca, desmontaram um Fusca. E um bando de moleque foi na federação. Falou assim: a gente queria participar da corrida. E o cara, vocês estão doidos, cara. É tipo, a gente juntar nós três e falar: vamos pra Fórmula 1? É isso. Vamos jogar na Vamos Copa na América? Fórmula 1? Tem a galera... Vamos desenhar um carro aqui agora e vamos pra Fórmula 1? Era isso. O cara falou: vocês estão doidos, cara. Não, é porque a gente tá construindo o carro. Ah, então tá bom. Quando você construir o carro, se estiver dentro da norma, vocês voltam aqui, eu deixo. Aí eles, Então tá bom. Montaram na garagem, acho que na W3 aqui, se não me engano. Montaram Na casa da mãe na de casa uma da deles, mãe, assim. desmontaram o Fusca, fizeram um carro super ultra leve, deram uma guaribada no motor do Fusca lá, ficou muito leve. Competiram de igual para igual com... Não, só não ganharam. Eles largaram, se não me engano, em último, passaram todo mundo, estavam muito na frente e queimou o farol. E você não pode correr sem farol. E aí eles tiveram que parar, ir atrás de uma Kombi no estacionamento para tirar a lâmpada, para botar no farol e chegar em segundo.
É um fenômeno. Foi um fenômeno. Procura Patinho esse documentário, pessoal de casa aí. E agora Patinho no- Feio. Patinho feio. Patinho feio. Patinho feio. E dentre esses 4 garotos tinha o tricampeão mundial, o Nelson Piquet. Que era um apaixonado por carro e era um ninguém. Ninguém assim, era filho de ministro, beleza. Mas, tipo, não era conhecido, né? Não era, né, um corredor, era um mecânico. Tanto que o Nelson Piquet sempre foi conhecido por ser um ótimo mecânico na Fórmula 1. Né? Um ajustador de carro excepcional. E a gente estava falando sobre isso porque você está falando, naquela época, Do- vendo, do- correndo, era isso. Nesse documentário você vai ver Brasília, uma terra só. Era um terrão, poeira pra tudo quanto é lado. E um monte de gente no meio da rua e carro passando assim, a milhão. E todas Cara. as vezes que eu converso com os candangos, com os pioneiros, é muito legal que eles... O que mais me chamou a atenção do que quase todos comentam é o seguinte. O que você percebe de principal mudança de Brasília? Eles falam, árvore. Imagina... Eu vejo as fotos, as árvores eram sempre uns nada, né? Eu não tô aqui. Era Imagina sempre- Brasília, que tem tanta árvore, é a segunda cidade mais arborizada do Brasil. Qual é a primeira? João Pessoa. Imagina Brasília, que tem tantas árvores, sem nenhuma árvore. Não, ia ser impossível também. Até a questão da Era umidade. só o barrão. Imagina. O calor e a umidade. Calor e frio, né? Brasília chegou a nevar. Quase nevou, né? Teve uma geada tão grande que a cidade ficou branca. Coberta de branco mesmo. Né? Em 62. Caraca, imagina a quantidade de... Não existia tênis. Tênis era só preto e marrom aqui. Não, tênis, é que chute, bamba. Era o que chute, Beca, era. bamba, bom bamba. Bamba, cabeção. Cara, imagina, velho, a galera que chegou aqui, você conversar com esses pioneiros, né, com os primeiros candangos, é muito doido porque eles contam isso, cara. Era normal, assim, você tá dando um rolé na cidade e passa um lobo-guará. E Caraca. tudo bem, Ah, um lobinho. e tudo bem. Tipo o cachorro. Né? Tipo, quem tá lá, tô lá na minha casinha na W3 Sul aqui, né, 700 Sul. E tá lá, passou uma jaguatirica ali e tá tudo bem, velho. Porque era o habitat deles durante milhões de anos. De repente chegou uma galera do Você falou um nada. negócio muito interessante que... Qual é a cidade do Brasil, ou não sei, atual, que consegue falar... Eu conversei com um dos fundadores Da cidade. da Eles cidade. estão vivos, cara. Eles estão vivos. Tipo assim, acho que nenhum lugar do Brasil você consegue fazer... É possível trocar ideia com a galera que construiu isso daqui. Goiânia e meu Palmas. avô é candango de origem mesmo. Veio para construir Brasília. Veio do Rio de Janeiro. Anos 50. Meu pai trabalhou também em Mas- obra, assim, de não como peão, mas montou uma firma que representava materiais de construção para ajudar a construir Brasília. Ele É muito candango doido de isso, né, verdade. Cara, eu entrevistei uma senhora, a vó Pifa, dona Epifânia. Ela tem 103 anos. É vó do Engels Espíritos, do gaitista. Gaitista. E a dona Pifa, vó Pifa, ela é nordestina do interior da Bahia e nos anos 20 ela veio no colo de uma mula para Goiânia para construir Goiânia. Nossa. Goiânia é uma cidade planejada também. Então, ela e o marido construíram Goiânia, fundaram Goiânia nos anos 30. Quando deu 50, JK chamou, eles vieram num pau de arara de Goiânia para Brasília em 3 semanas de viagem, que era Goiânia para Brasília, né? No Hoje Cerradão, a gente faz em Cerrado. 1h30. E os caras chegaram aqui e fundaram Brasília. Então a gente tem aí o exemplo da Vó Pifa, que é viva, Que fundou 2 cidades. que fundou 2 cidades. Construiu e fundou 2 cidades. Não, você podia fazer uma obra, eu só confio nela. Meu pai contava que naquela época tinha muito redemoinho super ultra forte que ele levantava a tampa de bueiro. Os famosos lacerdinhas. Os lacerdinhas, exatamente. Essa história, se você perguntar pra esse pessoal da antiga aí, todos vão falar disso aí. Cara, Aquele redemoinho assim, tipo um twister assim, e levantava a tampa de É a bueiro. mistura de vento e calor no mesmo local. Calor e poeira, frio né? e E a- vento. e Imagina aquela que poeira vermelha. você tinha uma vegetação nativa, um cerradão aqui, que foi terraplanado de fora a fora, cortou-se tudo, e de repente, cara, uma troca de calor entre o solo e a atmosfera era natural que isso fosse acontecer. Muito louco. Vamos perguntar, tem uma perguntinha do chat aí? Tem algumas. Opa. A primeira é da Shelly, que ela pergunta assim: Boa noite, Daniel. Boa noite. Dentre as reportagens sobre Brasília, qual foi a que mais te marcou? Pode ser de forma positiva ou negativa. Eu tenho 2 histórias, então, para contar. Uma eu não vou citar nome, a outra eu... Tá. A que eu não vou citar nome é uma que foi negativa na hora, mas hoje ela é engraçada. São 2. 2 entrevistados... 2 histórias com entrevistados no Minha Brasília. O primeiro foi um cara que
A gente sempre entra em contato com a assessoria de imprensa ou com a produção do show e entra em contato com os artistas. Eles topam e vamos fazer. E aí eu cheguei lá. Marcou num restaurante X, que a banda do cara tava almoçando. Marcou, sei lá, 2h30 da tarde. Eu cheguei lá 2h30 da tarde, ele ficou lá almoçando. Aí deu 3h30 e nada do cara sair. E aí eu entrei lá no restaurante e falei, e aí, não, já tô saindo e tal. Beleza. Aí ele entrou no carro, bicho. Ele não deu uma resposta completa. Qualquer coisa que eu perguntava, ele falava, isso aí. E aí, como é que foi o show? Foi bom. E só. Puta. Mano, por que o cara aceita, velho? Pra que sai Se de ele casa? não tá afim de conversar. É. Né? Tanto que eu cheguei no escritório, descarreguei as câmeras e apaguei. Perdeu o dia, apaguei perdeu... na hora. Apaguei na hora. Nunca foi ao ar nada dessa pessoa. Apaguei na hora, não valeu nada. Até porque eu não tava afim. A ideia do Minha Brasília e minha, né? Eu tenho uma preocupação dessa. Não é expor ninguém, cara. Sim. É que nem aqui. Não vou expor ninguém, bicho. O nosso objetivo nunca é expor a pessoa. Tipo, cara, é bater uma ideia, é trocar uma Tem que ser ideia, legal, cara. Tem que ser legal. Tem que ser legal você tem que pra sair quem daqui participa. feliz. Exatamente. Legal pra quem participa e legal pra quem assiste. Você tem que sair daqui feliz. E aí, blá, esse aí... Um outro que eu também não vou citar o nome... Não, você falou que esse tá nome de um. Não, É o feliz, positivo. é o positivo. Tá. O positivo é legal. É O positivo pode falar. É o negativo também. São dois negativos que são engraçados. Ah, tá. É um ator que quando eu fui buscá-lo, ele veio gravar um filme, veio fazer uma filmagem aqui de um longa e topou e, pô, foi gente boa e tal. E aí... De Brasília? Não. E aí, quando eu cheguei pra buscar ele no hotel, ele tava completamente chapado. Loucaço. Mas muito. E bêbado. Então, um ativador e um relaxador. Ele tava, velho. Tava impossível. E aí entrou. Mas ele tava pilhado ou ele tava. Ele tava nos dois, velho. Então entrou no carro, ele já começou assim: que barulho é esse, meu irmão? Que barulho é esse? É um motor, cara. Cara, imagina isso. Eu se fosse liguei numa o carro. Isso é uma Brasília, É não um faz motor. barulho. Aí ele, porra, não tem como diminuir, não. Eu falei: não dá, velho. O motor é dentro do carro. Imagina se você fosse na época de podcast, você fazia ao vivo, e um cara desse entra. Louco. Já pensou? É. E aí, o bicho, o cara tava completamente louco. E aí a gente deu, cara, a gente não andou 1 quilômetro assim. Aí ele, pô, mas você vai usar esse vídeo pra quê? Como assim? Como assim? Quem é você mesmo, cara? Aí começou a questionar um monte de coisa, Tipo, assim. o que eu tô fazendo aqui? Ele deu uma pira total no moleque. E aí eu falei, cara, Já vou te sabemos que ele é deixar. moleque. vou te deixar no hotel. E aí voltei e deixei ele no hotel. Também pagou. E aí, claro, apaguei. A galera do filme, que eu conheci a produção, o diretor do filme, meu amigo, me ligou depois, pedindo desculpa. Ou parte do elenco, que eu também já conhecia, ligou e falou, porra, velho, ele tá dando problema no set também. Ai. E pá, e apaguei. Uns 2 anos depois, Depois que desligar aqui, você passa esses nomes pra gente dar. Pra gente não chamar. uns 2 anos depois, ele me liga. Tudo bom, Daniel? Aqui é fulano. Poxa, primeira coisa, eu tenho que te pedir desculpas por aquele dia, aconteceu isso. Pô, realmente foi mal, não tava bem, parará. Tô indo a Brasília de novo, vamos gravar? Ah, legal. E aí? Eu falei, na hora. A gente gravou, foi um programa divertidíssimo. Pô, que funcionou legal, muito que bem. bom, que bom. Sacou? Também não sou... Não, também agora eu que não quero. Não, Para, não, né? sim, é. Pelo amor de Deus. E foi muito legal. E o que me marcou positivamente, que aí, obviamente, vou falar, são vários, né? Imagina, eu gravei com os 2 Legião Urbana vivos, né? Gravei com Titãs, gravei com Raimundos, gravei com, cara, todo mundo que eu adoro, assim, né? Quantas vezes você tem a oportunidade de gravar com uma pessoa que você acompanha desde a infância, né? Ainda mais eu que sou músico, pô, gravar com essa galera toda, velho. Não, só um adendo. É jornalista, é turismólogo, músico, é fotógrafo, é desenhista, Piloto de Brasília. piloto de Brasília. Faço tudo isso mal. Editor de vídeo. Radialista. Radialista. Faço tudo mal, essa é a ideia. E aí, mas com Dedé Santana, fora Dedé? sem igual. Dedé Santana. Caraca. Você o não é a Trapalhão. primeira pessoa que eu ouço falar dele, assim, de uma energia Eu gravei diferente. com o Dedé 2 vezes. A primeira vez, eu realmente não tinha nenhuma esperança que ele fosse topar. Até porque o Dedé tem mais de 80 anos. Né? Então, Tem tudo isso? tipo, caramba, né, cara? O cara já é um vovô mesmo, assim, né? Sem eufemismo. Uhum. E ele topou.
E eu todo preocupado, porque a Brasília ela não é confortável, né, cara? Eu tava um cara de 80 anos todo preocupado e tal. Então vamos. Mas pra um cara que fazia o que ele fazia... Ah, o cara é de circo, ele foi criado numa família de circo, ele nasceu no circo, né, Manfred? E aí a gente começou, claro, nessa primeira entrevista a falar da carreira dos Trapalhões, falou da relação dele com Brasília. Ele veio para Brasília em 57, ele ganhou um terreno do JK aqui em Brasília, porque ele tinha um circo. Então ele ganhou o terreno de um circo que era famoso em São Paulo. Ele ganhou um terreno de JK para montar o circo aqui. Devia ser o Gilberto Salomão e ele recusou. Então, de 57 a 59, o Dedé morou aqui em Brasília, nos acampamentos. Que legal. E teve um circo aqui. Então a gente contou todas as histórias, falou que conheceu o JK pessoalmente, meu amigo, e parará, parará. E lá pelas tantas eu contei pra ele a minha relação com os Trapalhões. Eu tenho um problema no coração. E quando era... Quando eu era criança, eu fiquei muitas vezes internado. Até... Não só pelas consequências do problema, mas até diagnosticar exatamente o que tinha. Começava a aparecer umas tretas, porque ninguém... Não passa pela cabeça de ninguém que a primeira coisa quando você vê uma criança passando mal, deve ser coração. Nunca. Ainda mais nos anos 80, né? E aí eu fiquei muitas vezes internado. E quando estava internado numa época pré-internet, não tem o que fazer para uma criança, né, cara? Então eu fazia o seguinte, eu assistia Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Moni, que passava no SBT, assistia A Hora do Malandro, e que passava em algum desses canais também. E o momento áureo da minha semana era domingo, 19 horas. Quando passava os Trapalhões, né, cara? Então... E aí eu contei isso pra ele. E, obviamente, eu chorei. Isso tá na entrevista. O final da entrevista sou eu abrindo o berreiro na frente do Dedé e ele vai lá e me dá um beijinho e tal. Cara, é foda. É inesquecível. Caraca, que fera. E eu tô quase chorando agora. E o que é muito legal é que... Tem no YouTube. Não, tá lá no canal. YouTube. E o que é muito legal é que se você lê os comentários, muitos comentários eu chorei junto. A identificação junto com a história do cara. Completamente, né? Com a relação que a minha geração tem com esses caras, velho. Hoje, quem é mais novo, quando vê o Didi, é aquele velhinho já meio sem graça, né? Com uma piada ultrapassada, com humor ultrapassado, que já não é tão ágil. Mas, cara, essa garotada não faz ideia da grandeza desses velhinhos. O que esses caras fizeram, né? Pra cultura do Brasil. A importância dele na infância da nossa geração. Pra cultura, pra formação do brasileiro. Né? Com esse humor... Que, tinha lá sua dose de preconceito? Tinha, era uma coisa que era corrente à época, né? Mas ainda assim era bem inocente, sabe? Era um humor gostoso, são as piadas que ainda hoje me fazem, tipo Chaves. Sim. Ainda hoje me fazem rir. E aí, cara, foi especial essa entrevista com o Dedé, que eu choro no final. E aí teve uma segunda entrevista com o Dedé no Minha Brasília, que foi ele que pediu. Puta merda. Ele veio a Brasília apresentar uma peça, de repente meu telefone toca. Oi, Daniel, tudo bom? É Dedé Santana, lembra de mim? Oi? Quem é Dedé Santana? Eu acho que eu vi a infância inteira. Aí eu falei, vendo na minha agenda quem é. Aí eu falei, você lembra de mim? Porra. Cara, que legal. E aí ele, olha, tô em Brasília. Aí eu choraria. Se você quiser bater um papo, eu falei, mano, na hora, peguei o carro. Aí foi uma entrevista já bem mais densa, porque o Dedé tem uma história com a religião, que também é muito interessante. Quando ele se converteu, ele é de uma igreja evangélica, a história de como ele se converteu, de várias coisas, quando o filho dele morreu com 1 ano de idade, tem várias coisas realmente pesadas que eles foram passando e a gente não faz ideia, a gente só via aquele cara alegre ali. Ele passou por casos de depressão muito forte, falências, bebedeira, vida louca. E um belo dia no ônibus, com os Trapalhões indo para um show, um vendedor ambulante bate na janela do ônibus, ele dá aquela... abre, e aí ele fala assim, aí o cara começa a falar, não sei o quê, aí de repente fala assim, eu sei quem você é. Você é Dedé Santana. Aí o Dedé conta que ele já tava meio sem paciência, sou eu mesmo e tal. E aí o cara olha pra ele e fala assim, foi Deus que nos encontrou hoje. E aí o cara mete a mão na mochila, tira uma Bíblia e dá pro Dedé. E tudo bem. O Dedé conta que quando o ônibus volta a andar, ele fecha o vidro, ele abre a Bíblia, na primeira página está escrito para o Trapalhão Dedé Santana. E aí ele se converteu na hora.
Ele falou, pô, ele não sabia que o ônibus ia passar por ali, eu não sabia que encontrar, não tinha... Impossível a gente saber. Como é que ele colocou meu nome nessa Bíblia? Caraca. E aí ele se converteu e passou a pregar. Então, uma conversa muito legal. E eu lembro que nesse dia, a gente gravou, depois eu fui ao espetáculo e a gente saiu pra jantar. Caralho, tu jantar com o Dedé. Muito legal, cara. Foi muito legal. Legal, cara. E tem uma outra história, se ainda tiver tempo, enfim. Não, sei. e aqui não tem fim, não. É? Eu só vou lembrar de não abrir a janela pra ninguém me entregar a Bíblia. Só tem que lembrar disso. Tem uma outra história que é... Em 2014, o Paul McCartney veio fazer show em Brasília. Ai, cacete. No Mané Garrincha. E aí, óbvio, eu, Beatlemaníaco, tenho Beatles tatuado no corpo inteiro, quase inteiro. E aí fui... Eu já ia no show, eu tenho baixo, que é uma réplica do Hofner, do Paul e tal. E aí, cara, pô, não tinha nada a perder, né? Aí tinha uma amiga jornalista que estava trabalhando na assessoria do show, aqui em Brasília. Entrei em contato com ela, falei, e aí, você acha que é possível? Ela falou, cara, acho que não, mas não por não, já estamos aqui. Falei, beleza, mandei um material para ela mandou pra galera, pros chefes dela, da assessoria aqui, os caras mandaram para São Paulo. O show era num domingo. E aí, durante a semana, sei lá, sexta-feira, 11 horas da noite, meu telefone toca com o número de São Paulo. E eu, sei lá... Se fosse hoje, você não atenderia. Com certeza, eu ia achar que era venda de telefone celular. Com certeza. Aí eu atendi. Aí quando eu disse, tudo bom, aqui é fulana, você é Daniel Zucco, do canal Minha Brasília? Eu sou da produção do Paul McCartney. Velho... Já começou a tremer. Comecei a chorar na hora, assim. Falei, caralho. Aí falou, ele assistiu o seu programa e achou genial e ele quer fazer. A gente chega em Brasília no sábado, sei lá, na sexta, não sei se era na quinta, sei que ia chegar no dia seguinte. E ela falou, mas é o seguinte, quando a gente conseguir um horário, eu preciso que seja urgente. Tipo assim, vem, você vai. Eu falei, claro. Você quer que eu deixe o carro ligado? Como é que é? Eu passei o dia inteiro sentado do lado do telefone, conectado para não acabar a bateria. Com o carro já parado, já para sair. Só que o que aconteceu? O Paul, quando chegou aqui, ele resolveu andar de bicicleta no parque da cidade. E alguém viu. Nossa Senhora. E aí foi fotografado, e aí, velho, virou uma loucura, né? Febre. Porque descobriram qual hotel que ele tava, descobriram que ele já tinha chegado na cidade. Aí a produtora me liga pedindo 1000 desculpas e falando, cara, você viu o que aconteceu. Você viu que acharam ele aqui em Brasília e infelizmente a gente não vai conseguir sair do hotel num carro pra gravar. Falei, tudo bem, tô muito feliz que ele assistiu o meu programa. Muito feliz. Nossa, mano. Mais uma perguntinha do chat aí? Vamos ver. A Marina perguntou se tem outra história engraçada que aconteceu em alguma entrevista. Várias. Mas várias. Já Qual aconteceu. foi a do acidente? Foi com o Rafael Cortez. Eu vi isso. Foi com o Rafael Cortez. A gente tava conversando aqui na comercial da 910, 209, 210 Sul, onde tem os restaurantes ali e tal. A gente tava batendo um papo. E o cara, gente boa, velho. Gente boa mesmo, assim. A gente tava conversando e o sinal da comercial fecha e tudo bem. Aí, de repente, o sinal ia conversando. Como o sinal estava fechado, eu comecei a olhar para ele, conversar com ele. Aí vi que o sinal abriu. E acelerei. Só que o carro da frente, ele andou, 2 metros e parou. E eu acelerei. Quando acelerei, velho, a Brasília entrou com tudo na bunda de um golzinho. E o mais legal é que o Rafael Cortez estava olhando... CQC, né? Tava olhando para frente. Então, quando eu começo a acelerar, ele começa a gritar. Uau! 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 Bah! E uma porrada no negócio. E aí o carro amassa, eu não consigo abrir a porta do carro direito. Aí vou lá conversar com a mulher na frente e tal. A Brasília sofreu quase nada. O golzinho se fudeu. Acabou. Brasília é de ferro, né? É um ferro batendo num plástico. Exatamente. E aí ele desceu, ele morreu de rir também. Aí eu claro, conversei com ele. Falei, cara, desculpa... Ele bateu a cabeça no para-brisa. Caraca. Tá botando, você ainda vem, você ainda tá com coragem de vir. Vambora. Eu falei, você topa participar? Ele, claro, vamos. E a gente, tanto que o programa rendeu parte 1 e parte 2, né? Não, mas nessa hora, a entrevista pra vocês já... Caraca, velho.
A cabeça não para de pensar Não, naquilo. bicho, mas aí a experiência como jornalista... Você conseguiu desligar? Mas, claro, você tem que, na hora... Você veste o uniforme de jornalista, meu amigo, a coisa tá tudo bem, né? Já aconteceu de fazendo cobertura política, de dar grandes merdas e você mantém a postura, aí depois você vai chorar no banheiro. Mas isso acontece, assim. Então teve esse caso da batida, que depois o próprio Rafael Cortez chegou a me mandar uns WhatsApps, assim, tipo, pô, um cara aqui de Santo André viu o nosso programa e me contratou pra um show e tal. Eu falei, porra, eu não tô ganhando nada. Nem o cachê. Dá 20% aí, mano. Tipo, royalty. Teve já com a Leila Barros, que hoje é senadora, né? A Leila do vôlei e tal. Ela... tava na entrevista com ela e o cabo da embreagem quebrou. Aí eu não conseguia passar a marcha. Só no tempo. Você arrumou com... Não, foi impossível, assim, porque a gente tava no trânsito, era tipo 6 horas da tarde, naquela pista do Sudoeste ali, um trânsito fila da puta. Eu não conseguia engatar a primeira pra sair. A Leila pendurada do lado de fora da janela... falando, espera aí, gente, calma. Aquele jeitinho dela. Pô, e a Leila, velho? Tipo, se fosse um desconhecido qualquer, vai lá, mas não, né? É a Leila do vôlei. Tipo isso. Teve um outro caso que a Brasília estava bem desregulada uma época, e eu sempre esquecia de levar ela para regular, que o carro era assim, se o carro estava muito quente, eu não podia nunca deixar ele morrer. Então eu ficava o tempo todo, vem, porque se morresse, só ligava depois que esfriasse. É uma legítima... Motor de Brasília, Fusca. velho. Então Motor tava de chegando também 6 horas da tarde, 6:30 da tarde, tava entrando no eixo monumental, ou seja, o trânsito pegando fogo, e eu tava levando o Rogério Flauzino do Jota Quest para o show. Para o show. Para o show. Caramba. Ele ia fazer show daqui a 1 hora. Não, podia dar errado. É louco, né? Quando não pode dar errado. E aí a Brasília morreu. Não tinha Uber nessa época. E no vídeo, cara, o mais legal é porque eu não corto essas coisas. Eu não finjo que deu certo. No vídeo, se você vê a cara do Rogério, velho, tipo, rindo de desespero, sacou? Tipo... E o carro tinha morrido, assim. Cara, tem muitas dessas, Você velho. consegue arrumar essa Brasília fácil? Extremamente fácil. Tinha muitas, velho. Mas aí, por algum milagre do universo, a Brasília ligou. Eu afoguei ela com o pé na embreagem, ela ligou e eu deixei ele lá no local do show e deu certo. Vou fazer uma pergunta nada a ver agora. Você já transou nessa Brasília? Jamais. Jamais. Mas por que Porque tão eu categórico? Foi Jamais. decisivo, assim, jamais. Porque quando eu comprei a Brasília, eu já era casado. E Com a esposa não casado transa, não não? transa. Vocês transam com as esposas? Casado não transa. Casado não transa? Exatamente. Ainda mais no carro, né? Exatamente. Pô, fala sério. Os namorados. Então, A gente Como- namora pra transar e casa quando cansa. acho que tô bem, então. Acho que não Você cansei, tá bem, então? Não cansei ainda, não. Não cansou, não? Não casou ainda, né? Deixa eu fazer uma pergunta sobre o candango raiz. É nóis. Você quer saber sobre o raiz ou sobre o candango? O candango. Eu defendo que nós somos candangos. Eu ia perguntar, qual é a sua opinião sobre o candango? Tem Somos gente candangos. aqui não gosta, não. Por quê? Qual é a minha explicação? Muita gente fala, não, candango é quem veio construir Brasília, nós somos brasilienses. Já teve gente, respeite os candangos. Ou então gente que veio falar assim... Ou então, o mais legal é que vira e mexe. Eu sempre uso candango, sempre. Se você for ver nas postagens do Instagram, nos vídeos, eu sempre uso candango. E é muito legal que vira e mexe vem um garoto, um anti-cringe desse, né? Cringe. Pra me ensinar sobre o que é. Não sei se vocês sabem. Candango é só quem veio construir então, assim, Brasília? candango é uma palavra pejorativa que significa imundo e parará. E aí, primeiro que não é. O que é legal, candango não é imundo, né? Candango é uma palavra árabe, né? Não é o candango não é árabe, é de origem árabe e que significa estrangeiro, significa quem vem de fora. Esse é o candango, né? Da origem árabe.
E acabou que, lembrando que os árabes, no caso em Portugal, os mouros, mas são todos árabes, dominaram o mundo em determinado momento da história, né? Ali por volta do século XI, século XII, os árabes dominaram o planeta e, obviamente, colocaram a sua cultura e acabou que essa palavra, em português, acabou virando candango, que significa aquele que vem de fora. Os portugueses, em especial os capitães do mato, eram chamados de candangos pelos quilombolas que fugiam. Porque eles não faziam parte daquela região, daquela sociedade quilombola. Então, quando vinham os portugueses caçar os escravos negros, os ex-escravos negros, né, que tinham fugido ou tinham sido libertos, eles apelidavam esses caras de candangos. Quando Brasília começou a ser construída, aqui nessa região existiam ainda muitos quilombos. Tanto que muitos, além dos candangos que vieram do Brasil inteiro, muitos quilombolas fizeram parte da nossa construção. E os próprios quilombolas começaram a chamar a galera que veio dos outros estados de candangos, mas de uma forma pejorativa mesmo, tipo assim, você não é daqui, né? Não é imundo, é dizendo você não é daqui. JK, que era um gênio, ele percebeu isso, percebeu que podia dar ruim, e ressignificou a palavra na hora. Podia polarizar, virar candango, não candango. Exatamente. Podia virar candanguista e candangalha, né? E aí o JK, que era muito inteligente, ele passou a chamar as pessoas de candango e a palavra foi ressignificada. E se tornou isso que a gente conhece como candango, que é o cara que veio construir Brasília. Mas a minha questão é, Brasília não está pronta. A construção física de Brasília foi feita nos anos 50. Desde lá, e principalmente agora, dos anos 2000 para cá, nossa geração participa intensamente da construção social da cidade, da construção cultural da cidade. Sim, a cidade que é tão importante quanto a construção física. Quando a gente pensa no mineiro, a gente pensa nas igrejas de Ouro Preto, pão de queijo, mas a gente pensa no sotaque, a gente pensa no jeito de ser, a gente pensa na sua culinária. Quando a gente pensa no carioca, tem o pão de açúcar, tem o maracanã, mas tem o chiado, tem a malandragem, tem... A construção social e cultural é importantíssima. E Brasília está sendo construída socialmente e culturalmente agora. Verdade. A cidade tem apenas 60 anos. Somos jovens adultos. Que é o momento em que a gente constrói isso na gente. É o que a cidade está É passando. engraçado o cara falar que, véi, Brasília não tem sotaque não, véi. De Não, rocha, velho. Qual é, velho? Não, mas sabe que o de rocha não é apenas de rocha. De rocha, Ele tem um velho. jeito de falar que até tem uma engasgada. rocha. De rocha, né? Tem um jeito. De rocha, velho. Você é um amigo nosso que imita igualzinho. Então, essa construção social é o que a gente está passando, sacou? Então, quando eu defendo que somos candangos, é exatamente por essa isso. construção. Primeiro, é uma reverência aos primeiros candangos. É como se a gente estivesse dizendo para todos esses pioneiros e que vieram nos anos 50, pegar naquela mão enrugada e dizer, olha só, eu tô cuidando. Tamo junto, velho. Eu tô cuidando, cara. Tipo, tudo que você fez, todo o amor que você colocou aqui, eu tô botando também. Então, é um respeito gigante a esses primeiros candangos. E depois, é um sentimento de pertencimento. Quando você assume que você constrói aquilo é meu. E se é meu, eu vou cuidar. Sabe? Eu não sou Faz todo apenas sentido. qualquer coisa. Faz Então, todo sentido. eu não vejo nenhum problema. Na verdade, eu prefiro ser chamado de candango. Até me incomoda um pouco quando falo assim, você é brasileiro? Eu falo, quem? Tipo, eu sou brasileiro porque eu nasci aqui. Mas eu sou candango porque eu faço parte disso aqui. E é bonita essa palavra. Eu acho bonita essa palavra, candango. É um negócio assim, você fala pra qualquer pessoa de fora, candango, a pessoa já associa a Eu acho muito legal. Eu acho questão muito de legal. Brasília. Porque assim, você pode ser brasiliense sem ser candango. Basta que você esteja de passagem. Né? Ou E você estar não de se passagem importe. pode ser estar de passagem durante uma vida inteira. É. Você estar de passagem. E você pode ser candango sem ser Sem brasileiro. ser brasiliense, claro. Sem ter nascido E você no Brasil. pode ser brasiliense e candango. Como eu digo, eu sou brasiliense porque eu nasci aqui. Mas eu sou candango porque eu faço parte disso aqui. E Brasília faz parte de mim. Então eu faço questão de construir a cidade, de ter uma mínima participação nessa construção que é coletiva, mas eu faço muita questão de estar aqui, sabe? De deixar o meu pequeno legado lá no meu canal, na internet e tal. Tipo, cara, vamos ter o que eu chamo de orgulho nacional candango.
Sabe? É o orgulho nacional candango. Assim como existe o orgulho nacional mineiro, o orgulho nacional gaúcho, é o orgulho nacional candango. Então eu sou candango, sim. E se alguém vier dizer que não, foda-se. Eu costumo dizer que a nossa geração, né, 40 e alguma coisa, 45 para lá, talvez, não é que talvez, a minha percepção é que é a primeira geração que está ficando em Brasília, ela fica em Brasília nas férias. Porque os filhos já nasceram aqui. Então a nossa geração, diferente da geração dos nossos pais, realmente é a primeira geração que está começando a ter raiz. Porque a geração dos nossos pais, eles vieram de fora, então quando dava férias, eles iam visitar a família. E a gente ia junto, porque a gente era pequeno. Exatamente. Só que agora a gente nasceu aqui, né? Os filhos também já são brasilienses, então já... Opa! Não tem obrigação de viajar, não sou, sabe? Sim. Assim, vou Nath passar férias Roots, aqui. fim de ano, vamos embora de Brasília pra ver o mar. É isso. E disse pra mãe que no final de fevereiro que eu vou voltar. Isso não faz mais sentido. E é engraçado essa questão da mudança de geração transforma a cultura de Brasília também, do local. Por exemplo, a gente não tinha, na época de final de ano era aqui, era parado, pacato, carnaval Era já deserto. carnaval já emendava, a galera já ficava fora, carnaval daqui era parado. Poxa, o carnaval de Brasília hoje, cara, Já muito cresceu. O Natal de legal. Brasília. É. Que é famoso pela música do Renato Russo, né? O cara que chegou a ver os Luzes de Natal. Mano, olha o Natal que aconteceu agora em 2020, cara. Vai lá na Esplanada, todos os dias estava lotado até de madrugada. Todos os dias. Sabe? Então, é uma frequência, as pessoas começam a literalmente consumir a cidade. E não apenas viver na cidade. Né? A gente consome a cidade. Eu consumo a cidade em tudo. Agora, no inverno, que é a época que a gente tem, no início da seca, é a época que a gente tem o céu mais bonito. O céu de Brasília, que já é um monumento à parte. Sempre quando me perguntam qual o seu lugar preferido de Brasília, o céu. Cara, é incrível. Né? O céu é o meu lugar preferido da cidade. Primeiro porque Pra ele onde está na você cidade olha- inteira. Pra onde você olha, você consegue ver o horizonte. Exatamente. E nessa época a gente tem o céu mais bonito, por inúmeras razões. Lá atrás da Praça do Cruzeiro, 5h30 da tarde, tá uma galera lá, Lotado, velho. hein? Fazendo o quê? Sentado na grama. Tomando um E vinhozinho, só. às vezes. Sabe? Uma cerveja e tal. E aí, Brasília é cara. Sentar na grama é de graça. Exatamente. Não tem nada pra fazer de Brasília, meu querido. Se não tem nada pra fazer é porque você é mas um aí cara você insuportável. Porque tem coisa pra caralho pra fazer. E de graça. Tipo isso. A não ser que na sua cabeça fazer alguma coisa seja só ir pra um trance louco. Velho, Pagar vai alguma crescer. coisa pra poder fazer alguma coisa. Então, cara, eu acho espetacular É isso. engraçado que Brasília propicia a reunião de pessoas, né? Pessoas se encontrarem para poder sentar e fazer alguma coisa. Porque acho que Brasília é muito... Eu vim de fora, eu vejo Brasília bem mais segura que outros estados. E é muito fácil sentar embaixo do bloco. É muito fácil transitar de uma quadra para outra sem ter essa preocupação de ficar o tempo todo olhando Na pro loucura, lado, né? na loucura. E uma coisa que eu acho legal desse negócio do embaixo do bloco, também pouca gente se atenta a isso, a nossa lei de ocupação do solo diz que o pilotis, o embaixo do bloco, o pilotis, é área pública, sob responsabilidade privada. Ou seja, é uma área pública Qualquer que um está pode sendo usar, cuidada mas pelo condomínio. Quem tem cuidado é a gente. Mas ninguém pode, se você sentar embaixo do bloco, ninguém pode te O expulsar. porteiro chegar lá e Não falar... pode, é área pública. A criança pode brincar embaixo do bloco, porque é área pública. Isso é muito legal. Você ter uma área pública sob responsabilidade privada. Ou seja, é uma área pública muito bem cuidada Sim. por aquelas pessoas dali, mas é pública. Isso eu acho espetacular. Eu, sinceramente, hoje eu vi isso. Hoje, na minha quadra tem um prédio tendo obra. E na hora do almoço, quando eu tava indo pra rádio, estavam os pedreiros todos tirando aquela pestana depois do almoço embaixo do bloco. Eu acho isso lindo, velho. Falo, cara, que genial isso, cara. Que Nenhum genial. prédio... Qual a cidade Exatamente, que ele genial. vai descer da obra que ele está fazendo no apartamento e vai deitar No hall. no hall Tipo do isso. apartamento do Rio de Janeiro? Tipo Qual isso. a chance? Né? E um hall limpo, É. seguro, espaçoso, ventilado, porque Niemeyer era amigo do vento, né? Eu sei, os blocos não são de Niemeyer, mas falo que Niemeyer era amigo do vento porque toda a construção de Niemeyer venta, né? E aqui em Brasília tem esse negócio do embaixo do bloco. Se você sai do bloco, o vento acaba.
pisa embaixo do bloco, Ventania. meu irmão, ventilador ligado. Então o cara tá ali. E é muito legal essa ideia de você poder frequentar esse lugar. Que irado. Tem um chat aí? O Caio tá perguntando se tem ideia de quando vai voltar o programa. Não, Olha aí. quando o Coronga deixar. Não tem nenhuma previsão. Veio Não de Brasília pra cá? Não, também não. Porque ela bebe que eu... Mas eu tô louco pra voltar, A gente cara, ouviu o mas- barulho daqui de cima. Mas não dá pra fazer com pandemia, sentar com uma pessoa sem máscara. Não vou gravar de Foram máscara. quantos programas você fez? 240. Tem mais gente pra conversar? Tem. Não Quem falta. você não conversou ainda que, Não, tem muita que gente. você... Caraca. Sonho alto. Mas aí você... Aí... Zico. Lula. Já conversei com o Bolsonaro, não conversei com o Lula. Como é que foi a conversa com o Bolsonaro? Divertidíssima, ele é muito inteligente. Foi em que ano? Foi em 2014. Ele tem tinha. muito tempo. Ele tinha Ah, eu, mas eu ele quero é- entrevistar o Bolsonaro presidente. É, Eu entrevistei o Bolsonaro deputado. Eu quero entrevistar o Bolsonaro presidente. Quero Agora vai entrevistar ser o Lula. diferente, hein? Mas Quero era- entrevistar a Dilma. Quero entrevistar Eu o acho que foi FHC. divertido porque era o Bolsonaro do Super Pop. O Bolsonaro do Super Pop era legal. Porque ele conversava com o Geise Arruda. Não, ele é, Com- cara. O Bolsonaro ele é muito inteligente. Não tô dizendo que eu acho. Eu comparo, e já fui criticado por fazer isso, eu comparo o Bolsonaro ao Lula. Ambos são políticos muito inteligentes. Sim. Isso não significa que eles são, por serem gênios, não tô falando que algum é gênio do bem ou gênio do mal. Ele é apenas Que você gênio. concorda com um ou com o outro. Sim, sim, Ele é apenas sim. ambos são muito inteligentes, porque eles sabem exatamente com quem eles falam. Conhece o público Eles dele. falam com um público Isso é de uma muito genialidade Com a, específico com a linguagem deles. do público Exatamente. deles. Eles falam Eles sabem falar, o né? que, para quem e como aquele público quer ouvir. Isso é uma agilidade de um comunicador. Mas é de um político. O político ele é isso, É. né? Então ele sabe conversar com as pessoas e fala o que e da forma que a pessoa quer ouvir e ele Encanta ele aquele angaria público. aquelas pessoas para o seu lado. E como toda pessoa inteligente, ambos, Bolsonaro e Lula, são de muito bom humor. Eles são de muito bom humor. Então eles sabem fazer as piadas. Se você assistiu o vídeo do Bolsonaro, você pode odiar o Bolsonaro. Sim. Filtra toda a parte política e presta atenção no humor. Você vê que ele é uma pessoa bem humorada, sabe? Que tem sacada, que tem piada na hora certa, que tem timing. Então a conversa foi divertidíssima. Idem quando eu gravei com o João Willis. Idem, Você divertidíssimo. pulou dos Divertidíssimo. Também é outro cara muito inteligente, que é um jornalista, um cara que sabe realmente usar a palavra. Né? Então tem isso, assim, as pessoas acham... Acho que também a gente chegou num ponto tão babaca da sociedade que... se você conversar com o Bolsonaro, você tá dando espaço, é porque você gosta dele. Se você conversar com o João Willis e você tá dando espaço... Não, cara, eu tô conversando com os dois porque eu sou jornalista. Pronto. É isso que eu faço. Mas olha só, em mês se conversasse só com um. Mas só que como jornalista eu estaria pecando em ouvir só um lado. O contraditório é muito importante. Sim. Então, eu tenho muito essa preocupação. Se eu ouço alguém de um lado, eu vou ouvir do outro lado o idem. Então, o que vai- você pensa é diferente É do que você está irrelevante. mostrando. E o que eu penso Dos dois lados. nesta minha atuação jornalística é irrelevante. Não tem nenhuma importância o que eu penso. Eu tô ali de carteiro. Eu tô entregando uma mensagem. Se você não gosta da mensagem, vai bater no emissor da mensagem e não no carteiro. Exatamente. Sim. Sabe? Então, esse é o meu papel ali, de carteiro. Eu já ouvi de Paulo Betti a Letícia Sabatella, que levantam bandeiras de um lado, e já ouvi Janaína Pascoal e outras pessoas que levantam bandeiras. E Carla Zambelli. Não, Carla Zambelli não ouvi, não. Mas Porque você pode ouvir de entrevistar? de entrevistar, dentro da Brasília. Janaína Caraca. Pascoal. Caramba. Né? Já ouvi essa galera toda, velho. Sabe? E tudo bem. Claro. Né? E o mais legal é que as pessoas são muito esquisitas nesse ponto, porque elas falam assim, eu vi que você entrevistou o Bolsonaro, parei de seguir, porque você é bolsominion. Eu falei, mas você viu do João Willis? Claro que não, parei de seguir. Aí daqui a pouco o cara fala, mas você entrevistou o João Willis? Eu falo, claro, mas você não é bolsominion? Eu falei, não, sou jornalista. Você entrevistou... Dá um tilt na cabeça da pessoa, essa né? polarização, você considera que não tem faixa etária? Não tem. Não tem. Você acha Não que tem. o pessoal Não tem. mais novo e mais velho São babacas iguais, né? polariza do mesmo jeito? Infelizmente... Se você não é meu amigo, corta aqui. Infelizmente a babaquice não escolhe geração. Daniel, você quer mais uma coca? Quero, se tiver. Aí... Gelo.
Ou então, quando, por exemplo, eu fiz a cobertura das manifestações do impeachment da Dilma. A primavera brasileira. Do impeachment da Dilma em 2016. Eu fui como fotógrafo. Fui em ambas as manifestações. E em ambas as manifestações eu publiquei no Instagram 10 fotos, que é o que a roleta permite, 10 fotos de ambas, 28 stories de ambas, e usei a mesma legenda para ambas. Foi atacado pelos dois lados. Que é todo o poder emana do povo, que por acaso é uma frase que está na Constituição brasileira. Uhum. E a hashtag... Cancela a Constituição, cancela. Além das hashtags Minha Brasília, eu coloquei Fora Dilma, Fica Dilma, que eram... Não, Fora Dilma, Ele Não, acho que era isso. Era ele não. Que eram as hashtags que estavam sendo usadas. A legenda era exatamente igual para as duas roletas de foto, das duas manifestações. O número de fotos, o número de stories, exatamente iguais. E, cara, se você for ver os comentários, eles são de um absurdo. Porque, você foi... Não sabe, que decepção. Você foi nessa manifestação de coxinha. Que decepção. Você foi nessa manifestação de petralha. Deixei de seguir agora, não sei o quê. E eu, à época, ainda tentava justificar, né? Falava, cara, mas eu usei a mesma legenda. Não me venha com esse papinho, esse discurso de... Então tá, cara. Infelizmente, as pessoas entraram numa cegueira... que são incapazes. E na internet é fácil falar, né? Claro, que na são incapazes fácil, de agredir. De perceber que é possível... Não estou dizendo que eu sou neutro. É óbvio que o cidadão Daniel tem lá a sua preferência por A ou B. Mas o jornalista... O jornalista não. O jornalista é o carteiro. Né? Então, é possível sim, mesmo com as minhas preferências por A ou B, eu ser simpático com ambos durante a entrevista. Eu cutucar ambos durante as entrevistas com cada um. Porque a minha posição naquele momento é irrelevante. É completamente irrelevante. Na conversa com o Bolsonaro, por exemplo, você cutucou, você fez alguma cutucada? Ou Muito, tinha muito, essa... muito. Lembra que é 2014, né? Então, ele já era um fenômeno, mas ainda não era uma coisa gigantesca. Acho que o partido... Acho que ele... Nem era do PS... Ele era do PL. Do PL. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a perguntar na cara dele se ele era gay. Durante a entrevista. Falei, deputado, o senhor é gay? Ele riu. Ele abriu, começou a rir. Porque ele é bem-humorado, cara. Uma pessoa inteligente sempre é bem-humorada. Sempre é divertida. Então eu perguntei na lata, velho. Na lata. Né? Assim como perguntei outras coisas pro João Willis e pra outras... Você perguntou pro João Willis se ele era gay? Não precisou. João Willis. Né? Então, que é uma coisa que eu... Por exemplo, Janaína Pascoal. Quando eu entrevistei ela. Janaína Pascoal, para quem não lembra, é a advogada que apresentou, a jurista que apresentou o pedido de impeachment da Dilma, que foi aceito. E que acabou gerando impeachment. Durante a entrevista com ela repete umas 3 ou 4 vezes, assim, na hora de começar a resposta, você vê que às vezes ela fica até incomodada. Isso foi na época, no boom, no calor daquilo? Exatamente, foi no meio da confusão. Isso aconteceu o seguinte, eu tinha entrevistado, eu falei na Carla Zambelli, na deputada, que hoje é deputada, mas na época não era, ela era do Movimento nas Ruas. Eu tinha entrevistado a Carla Zambelli num programa de rádio que eu tinha. Eu entrevistei ela. E no mesmo dia que eu entrevistei ela no programa de rádio, eu fui a uma livraria no Pátio Brasil, salvo engano. E encontrei a Carla Zambelli conversando com a Janaína Pascoal na livraria. Aí eu fui lá na hora e falei, tudo bom, Carla? Tudo bem? Isso aqui é a Janaína, tudo bom? Quer andar na minha Brasília? Ali, na livraria, ela topou e a coisa aconteceu. Mas enfim, quando eu entrevistei a Janaína Pascoal na Brasília, ela repetiu umas 3 ou 4 vezes, assim, eu não sei qual é a sua posição política. E aí dava a sua resposta. E você via que ela estava até meio incomodada porque ela realmente não fazia ideia do que eu pensava. O que eu acho que é o maior elogio que um jornalista pode receber é você realmente deixar o seu entrevistado com esta lacuna. Nesse sentido. Com essa lacuna. Sim. Porque é irrelevante o que eu penso. É completamente irrelevante. Claro que depois que o carro parou, eu conversei com ela, aí já era o cidadão. Aí a gente conversou abertamente, falamos de tudo que cada um pensa ali, né? E concordando ou não concordando, a gente conversou abertamente. Ela é uma pessoa super, como é que eu posso dizer? Super pé no chão, sabe?
Apesar de ter aquele vídeo dela batendo no peito e tal, mas ela é super pé no chão, ela é super consciente das coisas. Mas eu conversando com ela e ela repetia isso. Eu não sei qual é a sua posição, não sei qual é a sua posição, meio com medo de me ofender, ou então com medo de causar um atrito, agradar. E você Ela sentindo não bem sabia. com essa... Ela não sabia. E eu achava Legal. isso ótimo. Porque, pra mim, é um dos grandes elogios que tem. Show de bola. Temos uma perguntinha no chat? Tem o Seja Crítico, tá perguntando se você sairia do Brasil para trabalhar, já que você ama muito Brasília. Sim, sim. Eu já pensei nisso, inclusive, mas eu não tenho nenhum dinheiro e nenhum contato fora do Brasil. Mas sim, eu acho que eu moraria 6 meses lá, 6 meses cá. Sabe? Acho que sim. Até porque eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Né? Já fiz 3 faculdades, vários cursos e tal. Eu acho que eu iria exatamente... Amo história para fazer esse tipo de pesquisa, sabe? Iria pra onde? França? Paris ou Jerusalém? Caramba. Os 2 lugares que eu acho que eu moraria. Tirando Brasília. Você conhece os dois? Sim. Já fui nos 2. E é exatamente para ter essa pesquisa histórica e pesquisa cultural e, claro, aprender outras línguas. Ela não teria como fazer a minha em Jerusalém, fazer a minha Brasília em Jerusalém. Como é que Não. faz? Minha Jeru. Quem é dos convidados que você fala assim? Você falou que é o Zico, mas o Zico seria aquele. Entrevistei, eu posso Eu me aposentaria. ficar em paz. Claro. Flamenguista Mas muito. doente. Mas muito. O meu avô foi enterrado com a camisa do Flamengo. Sério? Pra você ter ideia. Eu sou flamenguista Meu- também. meu Por causa do avô- pai. Meu avô lutou na guerra. Então, meu avô foi enterrado com a camisa do Flamengo e a bandeira do Brasil em cima do caixão. Caramba. O engraçado é que o Flamengo agora, ele tá com o patrocínio do BRB, BRB. né? É. Eu Daqui fico imaginando do na cabeça do carioca, do cara lá. Mas da onde que é Mano, esse business. Eles não sabem nem de onde é que é, né? Tipo, Tudo Banco bem. de Brasília. Tanto que era Não, só mas- BRB e agora tá escrito Banco BRB na camisa. É. Para as pessoas identificarem que aquilo é um banco. Mas eu não sei se foi o banco que quis patrocinar ou se o flamenguista que assaltou o banco. Qual que foi? Qual é a história? Foi o governador. Governador que é flamenguista roxo também. governador Desculpa fez a os ponte. flamenguistas, desculpa aí. Mas é business. Eu vi muita gente falando, devia patrocinar os times locais. Meu querido, o time local não é campeão brasileiro. E eu ouvi dizer Infelizmente. que o BRB Queria muito que fosse, mas não é. foi uma bela jogada, inclusive, pro próprio banco. Porque o Porque- número de correntistas, 100 milhões. absurdo. Porque o Ele criou um cartão, né? BRB não é um patrocínio. É uma parceria de negócio, é business puro. É uma parceria que, por acaso, foi inédita à época no futebol. Falou isso porque eu já conversei com a galera de marketing do BRB sobre isso. E eles contaram, assim, foi uma parceria, é business mesmo, assim. Então, não é um simples patrocínio que você vai lá e larga um dinheiro na mão do time. Sabe, o time tem seus compromissos de negócio, tem suas metas a cumprir de negócio. E o banco E o participa. banco também tem suas metas a cumprir. E os dois têm participação financeira de resultados nas ações de ambos. Engraçado que Brasília tem, acho que é um dos maiores redutos flamenguistas fora do... Não, é Brasília é absurdo. Com certeza. Do- Brasília, estado, né? o Mané Garrincha é casa, né? Quando o Flamengo pode escolher o jogo em casa, né? Mandante, É. o Flamengo várias vezes escolhe o Mané Garrincha. Ou ele como escolhe o mandante. Maracanã ou ele escolhe O o Mané Brasília. Garrincha, exatamente. Porque é Caraca. certeza de que você vai ter Vai 90% lotar. do 90%. público. Ah, mas tá flamenguista. explicado, tem muito político aqui. Esse negócio de roubar, tá? Eu já morei em outros lugares, o pessoal brincava, né? Não, porque aqui, Brasília é lugar de ladrão. Eu falei, mas vocês é que estão mandando gente pra lá, pô. São 594 O ladrão, parlamentares. vocês é que estão mandando ladrão pra lá. Dos pô. 594 parlamentares, apenas 11 É. são de Brasília. Os outros 583 foram vocês que é mandaram. produto de exportação. É, exatamente. Produto importado. Vamos pra Importação. última perguntinha do chat? O Seja Crítico também queria saber um pouco mais sobre os dois do Legião Urbana que você entrevistou e como é que foi. Foi emocionante, obviamente. Marcelo Bonfá foi o primeiro. Eu tinha uma produtora chamada Priscila Barros. Um beijo, Pri. E ela... A produtora, a menina, eu pensei, uma produtora... não, a produtora que trabalhava na minha produtora entendi de que era o vídeo. nome da produtora. Ela produziu Minha Brasília. Uma jornalista e ela produzia o Minha Brasília. E a gente ficou sabendo, cara, eu nem lembro exatamente como que a gente ficou sabendo,
que o Marcelo Bonfá tava vindo a Brasília fazer um show particular, sabe? Um show privado, assim, de empresa, que às vezes... Que é um show que nem é divulgado, não sai em agenda, não sai em lugar nenhum. Porque é só pros funcionários daquela empresa, ele tava vindo com a banda fazer. E eu não lembro como que a gente ficou sabendo disso. Marcelo Bonfá, pro pessoal que chama a gente de cringe, é o baterista. É o baterista da Legião Urbana. Da Legião Urbana. E A Legião Urbana era, na época, existia uma banda, tinha uma bateria, tinha o cara que tocava guitarra. Não era só botão, né? Não apertava só botão. Eles não sabem. E aí, a gente naquela época as pessoas se reuniam, né? Juntava todo mundo junto, num lugar só, apertado. Já foi possível isso um dia, né, cara? Que louco. É. E aí eu falei, Pri, entra em contato. E aí ela conseguiu o contato dele, mandou um e-mail, acho, conseguiu o telefone. Só que ele achou que ela era uma outra jornalista que ele já conhecia, de mesmo nome. Priscila Barros. Tanto que ele respondeu o e-mail, beijo, Pri, ficou muito legal aquela matéria, sei lá, no UOL. Aí eu falava pra ela, mantém. Deixa tá ele tudo achar. bem. E aí rolou a entrevista com ele. E aí, quando a entrevista foi publicada, uns 2 dias depois... E aí ele, super gente boa, a gente falou do filme, sabe? Eles... A confusão com o Juliano Manfredini já estava formada, então a gente falou de tudo isso, eles realmente gente boa. O filho do Renato Russo. E aí, uns 2 dias depois, eu recebo uma mensagem no Facebook do Dado. Tudo bom, Daniel? Aqui é o Dado Villa Lobos. Caraca. Eu vi a sua entrevista com o Marcelo Bonfá e, cara, que ideia legal. Eu tive uma Brasília. E a gente, quando saiu de Brasília para o Rio de Janeiro para assinar o contrato com a EMI, nós viemos na minha Brasília, do Dado. Caramba. E aí falou, quando eu for a Brasília, você topar bater um papo comigo? Não, você não. Será, né? Vou ver na minha agenda. E aí também foi um outro papo maravilhoso, que teve parte 1 e parte 2 e tal. E eles são muito, muito legais, cara. E o que eu acho legal dessa galera que é muito grande, pelo menos dos que eu tive contato, graças a Deus eu não tive contato com nenhum deslumbrado, que eu acho que existe, mas dos que eu pude ter contato, cara, que é uma galera muito grande, velho. Sério, Dedé Santana hoje pode não fazer sentido, mas cara, durante 80 anos ele fez muito sentido pra muita gente. Legião Urbana, idem. Né? A banda brasileira que mais vendeu disco e é um fenômeno. Ainda hoje forma público. Eu sempre falo isso, né? A música, infelizmente, envelhece, mas música boa não. Eu não consigo imaginar, sei lá, a Anitta, daqui a 10 anos, formando público novo com uma música antiga. Ela precisa lançar uma música nova todo mês. Se atualizar o tempo todo. Porque a música dela envelhece. Porque é ruim. Legião Urbana não lança um disco há 25 anos. E ainda hoje tem gente que ouve pela primeira vez e se apaixona por aquilo. E é legal você falar... O pessoal novo gosta também. É o tipo de convidado. Você está entrevistando o cara da banda. Não é o cantor. Até porque... Mas qual é o tipo de cenário onde você vai assim... Que o cara da banda tem um respaldo tão grande assim, cara, tô conversando com um baterista. Não, tô conversando com um guitarrista. Sendo que as bandas é só o vocalista. Você tinha uma banda onde todo mundo era importante, era relevante. Era relevante. Todo mundo era relevante. E mais que isso, eles não eram contratados. O Renato Rocha foi meio que contratado. Ele Baixista. era meio que, né, que o músico de apoio ali deles. Mas o Dado e o Bonfá não. Eles eram amigos. E eles se conheceram aqui em Brasília antes de fazer qualquer sucesso. O Renato buscou gente para fazer aquela banda de folk, que ele tinha uma ideia numa época que só se tocava punk. Ele teve uma ideia de fazer uma banda de folk, que é o que Legião Urbana que é diferente de tudo. Tem a batida Legião Urbana, quem toca violão sabe disso. E os caras fizeram aquilo. Então, eles tinham uma intimidade muito grande, sabe? O Dado conta que quando o Renato morreu... Tava segurando a mão dele, velho. Caraca. O Dado estava no quarto, sentado ao lado do Renato quando ele morreu. Segurando a mão dele. Então ele fala dessas coisas assim, Eles sabe? aprenderam o instrumento juntos. Cara, quando o Bonfá tava aprendendo a tocar bateria, era quando o Dado tava aprendendo a tocar guitarra, aprendendo os acordes iniciais. Sabe, tem muita história junto assim, sabe? Do Dado na entrevista falar
que o Renato era um gênio, mas assim, um gênio completamente acima de qualquer coisa imaginável para aqueles adolescentes. E que era uma pessoa extremamente bondosa e bacana, mas dava um clique. E virava um monstro. Do nada, É, ele era o médico e o monstro. ele era um monstro. E se tornava uma pessoa insuportável, Acho que era o signo dele. que era um... E ele falava muito sobre- que era de peixes com acidente de escorpião. Que era um clique. Né? E ele conta isso na entrevista, fala do tal show que teve o quebra-quebra aqui em Brasília. E é muito Famoso legal. famoso E é muito legal. show. E é aquele negócio, né? Tanto que eu lembro quando eu peguei o dado no aeroporto, foi durante a Copa do Mundo do Brasil. O dado é belga, né? Ele nasceu na Bélgica. E tava tendo um jogo da Argentina contra a Bélgica. Aqui no Mané Garrincha. Eu até sacaneei ele na época. Mas quando ele entrou no carro, primeiro, antes de começar o papo, eu olhei pra ele e falei, olha, eu sou seu fã. E eu sou seu fã de verdade. Se eu gaguejar, me desculpa, velho, porque eu refaço a pergunta, mas realmente eu tô muito emocionado aqui. Eu comecei a ouvir música com você tocando. E a música é parte presente e essencial da minha vida ainda hoje. Se eu fico 2 dias sem tocar, eu me torno o Renato insuportável, sacou? Então, é uma coisa muito importante, assim, você falar com um cara que é muito presente na sua vida. Você levou eles nos pontos da música? Não, cara, Ah, cara. porque assim, a gente combina também um trajeto às vezes, né? Então, ó, vou te pegar no aeroporto, a gente vai dar um rolê por tal lugar, vou passar ali na esplanada e te deixo no hotel. É foda levar o cara na Ceilândia também. Não dá. Até porque eu gravo em 30, 40 minutos. Não tem como você ocupar mais que isso do cara. Eles fizeram muito show também no Maristinha, não foi? Fizeram no Maristinha, No Maristinha. fizeram Aqui, aqui pertinho. no Cine São Francisco. Não, mas tô falando Mas dos pontos das Da músicas. música? É, Ah, que eles fizeram não. música. Na 3 da Ceilândia, né? Que é o antigo lote 14. Então. Do Johnny, como é que é a música do Johnny? Da Curva do Diabo, em Da Sobradinho, que é o T de Sobradinho. Cara, eu não sei onde fica isso. O T, é na entrada de Sobradinho. Na entrada do Sobradinho é a curva do... Do Diabo. Onde passa debaixo do viaduto ali? Que tem um T, né? Um bifurca, assim. É o T. Caraca. Hoje é tem um viaduto ali, mas é ali. Que irado. É ali. Que o Johnny morreu. Bye bye Johnny, Johnny bye bye. E é isso. Cara, muito obrigado pela sua presença. Pô, eu que Ficamos agradeço, cara. muito agradecidos mesmo. O papo foi maravilhoso. Aprendemos mais ainda um pouco sobre Brasília, sobre a história. Cara, você é um Espero cara... que a galera que teve saco de nos assistir aí no YouTube tenha gostado também. Com certeza. E, cara, sempre que vocês precisarem, quiser bater qualquer papo sobre qualquer assunto sobre a cidade ou não, é nóis. Vai voltar. Show de bola. Sucesso, Obrigado cara. mais uma vez. Valeu demais, galera. Valeu, moçada. Um abraço. Até a Nós! próxima. Cortou? Caraca, velho.